Gu Qixen abriu os olhos, começou a olhar Duan nos olhos e perguntou se era possível que a névoa venenosa tivesse sua própria consciência. Duan estendeu a mão para ele, começou a rir e perguntou se ele estava brincando. Ele não sabia como o veneno poderia ter consciência, a menos que não fosse realmente veneno e fosse apenas uma forma de camuflagem. Ao ouvir isso, Gu Qixen percebeu algo com um olhar perplexo. Ele perguntou a Duan qual era a forma de camuflagem. Enquanto uma gota de suor caía da bochecha de Duan, com um olhar calmo, ele começou a pensar. Alguns segundos depois, ele se lembrou de algo. Ele começou a imaginar algumas ruínas antigas que estavam em algum lugar do reino. Ele tinha visto na ruína número 0 um registro que mencionava um tipo de inseto calamitoso chamado 9 asas, um miasma que podia se transformar na forma de névoa venenosa. Ele começou a imaginar a pequena 9 abraçando suas pernas. Ela havia nascido nos 9 infernos. Seu nascimento havia causado uma grande calamidade antiga que quase destruiu o mundo no passado. Ao ouvir o nome 9 asas de miasma na calamidade antiga, Gu Qixen não pôde deixar de ficar alerta e pensar que isso não era bom. Duan estendeu as mãos para os lados, fechou os olhos, começou a rir alto e perguntou se ele estava com medo. Ele também mencionou que esse tipo de calamidade havia sido extinto há muito tempo. Hoje em dia, era impossível. Era possível que ela existisse. Du Kaizen permaneceu em silêncio. E então, um portal em forma de fenda começou a aparecer. Ele se levantou da cadeira, virou as costas para ele e, enquanto caminhava em direção ao portal, não tinha mais dúvidas de que Duan era o comandante-chefe, pois ele conseguia explicar tudo razoavelmente. Hoje ele havia aprendido muito. Ele se despediu dele com a desculpa de que tinha alguns assuntos a tratar em um acampamento de Tanzal. Duan estendeu a mão para ele para tentar detê-lo e continuar falando. Pediu-lhe que esperasse, pois ainda não havia lhe dado a boa notícia. Mas Gu Qixen não deu atenção e entrou no portal. Uma vez lá dentro, ele cruzou os braços, fechou os olhos, pensou na pequena 9 e em como ela era um desastre natural. Não era mais surpreendente para ele que Jian Shen, que havia despertado uma classe de nível divino chamada Crescimento de Todas as Coisas, fosse forte o suficiente para se tornar o número 1 na lista de caçadores. Ele abriu os olhos e, com um olhar sério, pensou que Jian ainda tinha muitos segredos. De acordo com ele, Jigang era um mestre traidor que estava realmente causando problemas. Há alguns dias, Jigang apareceu com um sorriso agradável e explicou que tinha alguém chamado Jian com excelente talento, mas ainda não totalmente desenvolvido. Ele também acrescentou que chegou a ter problemas com a família Xiao. Ele esperava que Gu Qixen pudesse cuidar dele enquanto estivesse no acampamento Tanjiao. Virou-se e voltou a ouvir silenciosamente o presente. Ele começou a caminhar em direção à outra extremidade do portal, e não demorou muito para perceber que Jigang havia lhe pedido para cuidar dele. Mas, na verdade, queria que ele o encobrisse. Ele saiu do portal e, enquanto tinha uma mão atrás das costas, estalou os dedos com a outra. A espada podia matar, mas também podia proteger o mundo. Buda e demônio estavam em um único coração. Ele havia dito que queria fazer de Zan seu discípulo. Portanto, de agora em diante, ele estaria sob sua proteção. Ele começou a caminhar e pensou que as calamidades não devem ser subestimadas. Portanto, para evitar mal-entendidos, ele decidiu primeiro deixar Hong Yao confirmar. Para ter mais certeza, ele lançou uma flecha que começou a se mover para trás em grande velocidade. Essa flecha continha uma ordem para Hong Yao. Ele tinha que ir em nome do mestre até a relíquia número 0 para investigar a calamidade do miasma das 9 asas. Isso estava relacionado ao seu irmão aprendiz. Então ele pediu que ele fosse muito cuidadoso. Ele entrou na sala de vigilância onde Yang Guan estava e perguntou como estava indo a avaliação de entrada no acampamento. Yang Guan virou a cabeça para trás e, com um olhar calmo, explicou que estava chegando ao fim. Os despertados com talentos comuns estavam competindo entre si para obter as bandeiras, e os talentos de elite já haviam cuidado de 9 bestas ferozes. Agora só restava uma. Uma fera poderosa apareceu, mas Lei Zi e Liu Baishi uniram forças para derrotá-la. A fera tentou atacar, mas ele lhe deu um forte soco no rosto, fazendo com que seu corpo caísse no chão. Em seguida, apareceu outra fera feroz, e Tang Ying e Bifen começaram a colaborar entre si para matá-la. Ela pulou, subiu em cima dele e acabou com sua vida ao mesmo tempo. Atrás de Jiangguan, havia uma pilha de cadáveres de bestas. Ele havia matado instantaneamente 3 bestas ferozes que haviam sido liberadas na área. Depois de fazer isso, ele começou a se dirigir para a direção onde Jian estava. Gu Qixen começou a olhar para a tela e, ao ver isso, não pôde deixar de ficar perplexo. Ele lhe perguntou onde Jian Shen estava. Em resposta, ele revelou que Zan havia matado um total de 2 bestas ferozes, e eles tinham acabado de liberar a 9ª besta feroz perto dele. A 9ª besta feroz apareceu, pulou e se preparou para atacar Jian. Ele e os outros começaram a olhar para o céu e, ao ver a fera, não pôde deixar de se sentir feliz, pois agora receberia outra bandeira, já que a fera estava se aproximando lentamente. John estendeu a mão e, enquanto seus olhos brilhavam, ele começou a sorrir e disse ao pequeno 9 que era hora de comer novamente. Pouco antes que a fera pudesse se aproximar
aproximar e atacar. Jian estendeu a mão para ela, liberando a névoa venenosa da Little Nine no processo, que rapidamente começou a avançar em direção a ela. O pequeno 9 se manifestou e, sem muito esforço, começou a devorar a fera. Graças a isso, ele obteve 2.000 valores de devoração. Corpo da besta caiu no chão, e o pequeno 9 começou a devorá-lo lentamente. Jian, que estava ao lado, simplesmente ficou em silêncio enquanto o pequeno 9 estava devorando a fera. Ela subiu do nível 21 para o nível 22 e, ao fazer isso, não pôde deixar de sorrir ao ver que havia subido de nível. Jian não pôde deixar de começar a sorrir de alegria. Sua alegria não durou muito, pois um punho feito de energia espiritual apareceu no céu e começou a descer em direção a eles. Eles olharam para cima e, ao verem isso, ficaram em alerta. A Novenki sacou suas 2 adagas, adotou uma postura defensiva e, com um olhar alerta, revelou a Jian que alguém havia lançado um ataque surpresa contra eles. Lu Sandor decidiu não ficar de braços cruzados. Com um olhar determinado, ela estendeu a mão em direção ao ataque e usou a habilidade chamada Escudo de Proteção da Terra, fazendo com que um poderoso escudo verde aparecesse ao redor deles. Jian estendeu a mão em direção ao ataque e, ao olhar um pouco mais de perto, logo percebeu que esse estilo de punho era de Wushuan. A energia do punho de Wushuan começou a impactar o escudo de Lu Sandor, fazendo com que ele começasse a quebrar gradualmente o escudo. Não durou muito tempo e, em questão de segundos, se quebrou em pedaços devido à diferença de força. Ela e Muan Qiu foram lançados para trás e começaram a sangrar pela boca. Jian foi o único que ficou de pé. Ele adotou uma postura ofensiva e, com um olhar cheio de determinação, decidiu que era hora de contra-atacar. Pouco antes que o punho de Wushuan pudesse alcançá-lo, Zan estendeu a mão em direção ao punho, liberando a névoa venenosa do pequeno 9, que começou a interromper o ataque. Vários segundos depois, o corpo de Jian foi lançado para trás. Ele apoiou firmemente os pés no chão para parar seu corpo em movimento e colocou a mão na frente do rosto para bloquear qualquer outro ataque surpresa. A névoa venenosa da pequena 9 era tão poderosa que tudo o que restou do ataque de Wushuan foi uma cortina de fumaça. Quando a cortina de fumaça começou a desaparecer, Wushuan apareceu enquanto seu corpo estava cercado por uma energia poderosa. Ele cerrou o punho e, com um olhar sufocante, começou a se aproximar de Jian, vendo que até mesmo seu veneno poderia devorar o vento de seus punhos. Não era de se admirar que os gênios chamassem Jian de demônio do veneno. Corpo de Muan Kui caiu no chão atrás de Jian. Enquanto a cortina de fumaça desaparecia, ele colocou a mão perto do rosto. Começou a olhar para Wushuan e pensou que não era em vão que ele era chamado de terceiro gênio de Daxia, elogiando-o ao dizer que seu soco também tinha bastante força. Jian cerrou o punho com força, fazendo com que ele começasse a liberar uma névoa venenosa. Com um sorriso, ele lhe perguntou se tinha vindo para competir com ele pela besta feroz. Ele estendeu a mão para um lado e se preparou para se defender, mas Wushuan começou a caminhar em sua direção. Começou a rir e lhe revelou que sabia que essa besta feroz havia sido envenenada por ele, e tudo o que restava agora era seu cadáver, portanto não havia mais nada para roubar. Ao ouvir isso, a expressão de Zan mudou para um olhar sério. Ele lhe perguntou o que ele queria dizer com isso. Wushuan bateu o punho com a palma da mão e, enquanto seu corpo estava cercado por uma energia vermelha, ele começou a sorrir e, com um olhar arrogante, pediu a Jian que não o entendesse mal, pois, na realidade, ele estava apenas curioso e queria conhecê-lo. Jian estendeu a mão para o céu, e enquanto estava cercado pela névoa venenosa do pequeno 9, ele começou a olhar para Wushuan e perguntou se ele estava disposto a apostar sua vida apenas para satisfazer sua curiosidade. Wushuan cerrou o punho com força e, com um sorriso, respondeu que sim, acrescentando que era preciso estar disposto a apostar a vida ao ver isso. Jian decidiu que era hora de ir direto ao assunto. Ele estendeu a mão em sua direção e jogou a névoa venenosa nele. Wushuan começou a olhar atentamente para Jian e, com um sorriso, começou a mover o punho com grande velocidade, criando uma energia poderosa ao redor do punho no processo. Pouco antes que a névoa venenosa que Jian havia liberado pudesse atingir Wushuan, ele abriu as pernas, usou a habilidade chamada Paredes de 1,000 pés e lançou um poderoso golpe contra o ataque, criando uma poderosa barreira à sua frente. Em seguida, ele lançou outro golpe poderoso em direção a Jian, e a energia do golpe foi tão forte que começou a quebrar sua névoa venenosa e começou a avançar rapidamente em sua direção. Ao ver isso, Jeon, que estava com a mão estendida para ele, não pôde deixar de ficar chocado. Ele logo percebeu que esse ataque era muito poderoso. Pouco antes que o golpe de Wushuan pudesse atingi-lo, ele colocou as mãos sobre a cabeça, pulou e se afastou da área. Embora no processo, quando recebeu uma pequena parte do ataque, seu corpo começou a se mover para trás. Ele colocou os pés no chão com firmeza, abaixou a cabeça e pensou que seu estilo de boxe era muito feroz e rápido, e que seu veneno não era tão forte e era muito lento. A pequena 9
9 colocou as mãos perto do rosto e, com um olhar preocupado, começou a se preocupar com ele agora, pois Jeon estava com o rosto e as roupas cheios de arranhões. Ele colocou a mão perto da boca, começou a olhar para ele e, com um sorriso, perguntou à pequena 9 se ela conseguiria subir de nível várias vezes se devorasse Wushuan, que tinha uma enorme quantidade de carne e sangue. Ele apareceu em sua consciência, e a pequena 9 se manifestou. Ela colocou as mãos no peito e explicou que, embora tivesse subido de nível muitas vezes, não seria capaz de derrotar Wushuan, mas ainda assim estava disposta a morrer em vez de Jian. Ele se virou, começou a suar e, com um olhar confuso, perguntou se ela tinha certeza de que essa era a primeira vez que ele via a pequena 9 tão assustada, concluindo que a única maneira de vencer era usando a habilidade de autodestruição dos insetos, porque ele estava lutando há muito tempo. Agora estava muito cansado. Colocou as mãos nos joelhos e, enquanto seu corpo tremia, começou a olhar para ela e viu que ela não podia derrotá-lo. Ele ordenou que ela se escondesse e não saísse. Ele ordenou que ela se escondesse e não saísse. Como ele ia encontrar outro caminho? Ela decidiu ouvi-lo, ficar escondida e não sair. Jeon não podia, de forma alguma, deixar a pequena 9 morrer, ou tudo estaria perdido. Ele saiu de sua consciência e, enquanto todo o seu corpo tremia, ele apoiou a mão no chão para descansar um pouco. Devido ao ataque, uma cortina de fumaça foi criada e, à medida que a cortina de fumaça desaparecia gradualmente, Wushuan começou a se aproximar dele e, vendo que ele não conseguia mais se mover, pensou que ele não parecia alguém que poderia ter derrotado Xiao Bei Jian. Decidido a não ficar parado, ele colocou a mão no chão, começou a olhá-lo atentamente e usou a habilidade chamada Crescimento de Todas as Coisas, fazendo com que as videiras começassem a emergir do chão. Pouco antes que Wushuan pudesse se mover, as videiras começaram a se enterrar no chão e criaram uma barreira ao redor de seu corpo. Ele começou a olhar para cima e não pôde deixar de sorrir quando viu que esse era o talento divino de Jian. Segundo ele, era interessante usar uma barreira para enganar os outros. Ele concluiu que Xiao Beian também havia sido derrotado em uma barreira. Ao mesmo tempo, na sala de vigilância onde Yang Guan e Gu Keqaishin estavam, ele se virou e explicou a ele que Jian havia bloqueado a visão novamente. Gu Qishan, que estava atrás dele e observava a barreira, deu a Fang Shenyuan a ordem de estar pronto para resgatar alguém, se necessário. Ele colocou a mão perto da testa, fez uma saudação militar e respondeu com o que foi entendido. Yang Guan estava um pouco confuso e, enquanto uma gota de suor caía de sua bochecha, ele explicou que, de acordo com a situação da batalha de agora, Jian Huashuan deveria estar bem e não precisava ser resgatado. Bu Kaishan começou a olhar para a tela e disse a Yang Guan que ele havia dito isso para salvar Jian Shen. Yang Guan se virou e ficou ainda mais confuso. Ele lhe perguntou se não estava sendo um pouco hipócrita. Gu Qishan se aproximou e pediu que ele parasse de falar bobagem. Como Jian Huashuan era de nível 46, enquanto Jian Shen era de nível 26, Jian era seu discípulo e ele só queria protegê-lo. Ao mesmo tempo, dentro da barreira, Jian se levantou, estendeu a mão para o céu e deu a ordem para os insetos saírem. Ao ouvir a ordem, milhares de insetos saíram de sua palma em direção ao exterior em um piscar de olhos. O céu estava cheio de insetos que começaram a olhar atentamente para Wushuan. Ele começou a olhar para cima e, ao ver tantos insetos, não pôde deixar de ficar chocado e alerta ao mesmo tempo. Não demorou muito para ele perceber que essa era a verdadeira habilidade de Jian. Jian, que tinha a mão estendida para o céu e estava liberando os insetos, ficou em silêncio. Os insetos começaram a avançar em sua direção e se prepararam para atacar. Ele abriu as pernas, adotou uma postura defensiva, usou a habilidade chamada de mover montanhas e derrubar mares e se preparou para se defender. Enquanto os olhos de Jian brilhavam, ele começou a encará-lo atentamente, apontou para ele com os dedos e começou a soltar ainda mais insetos, que começaram a voar em sua direção. Em um instante, milhares de insetos apareceram no céu e se prepararam para atacar. Enquanto o corpo de Wushuan estava cercado por uma energia dourada, ele se preparou para se defender. Ele cerrou os dois punhos com força, inclinou-se para trás, começou a olhar para Zhang e, com um sorriso, usou a habilidade chamada de montanhas sobrepostas e picos escalonados. Em seguida, ele bateu no chão com os dois punhos. Ao fazer isso, centenas de punhos feitos de energia emergiram do chão e começaram a atacar os insetos, destruindo-os em pedaços. Ao ver isso, Jeon decidiu mudar de tática com um olhar sério. Ele moveu os dedos para baixo e decidiu controlar os insetos para se esquivar dos ataques. Enquanto Wushuan estava distraído batendo no chão, vários insetos se esquivaram dos ataques e começaram a se aproximar rapidamente dele. Ele levantou a cabeça e, ao ver isso, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso.
Quando os insetos chegaram perto o suficiente, Jian cerrou o punho e, naquele momento, os insetos explodiram, criando uma grande cortina de fumaça. Mas, para sua surpresa, Wuxuan deu um pulo e saiu como se nada tivesse acontecido. Jian começou a olhar para cima e, vendo que ele estava vivo, ficou em alerta e começou a se perguntar o que estava acontecendo. Wuxuan começou a descer em direção a Jian e, com um sorriso, finalmente percebeu como Xiao Bei havia perdido. Ele estendeu as mãos em direção ao chão, usou a habilidade chamada Punho de Vento, e uma poderosa energia dourada começou a se mover em direção a Jian. Ele colocou as mãos sobre a cabeça e pensou que isso não era bom. A energia começou a criar uma grande pressão, o que fez com que o corpo de Jian começasse a cair em direção ao chão. Sua energia era tão forte que Jian caiu no chão e seu corpo começou a tremer. Ele logo percebeu que esse punho de vento era várias vezes mais forte que o anterior. Ele não sabia se essa era a força de um descendente invencível. 2 insetos explodiram perto dele e nem sequer o arranharam. Pouco a pouco, Jian começou a ficar sem forças com uma aparência cansada. Ele começou a olhar para Wuxuan e concluiu que, para acabar com ele, era necessário fazer com que dezenas ou centenas de insetos se autodestruíssem, o que era muito difícil. Como tinha sido muito complicado para ele criar esses insetos, ele não tinha outra escolha. Perto de Wuxuan, uma grande explosão foi criada e, em seguida, outras começaram a ser criadas. Ele não caiu na armadilha e recuou rapidamente. Mas, para sua surpresa, era isso que Jian havia planejado. Enquanto tinha uma mão apoiada no chão, estendeu a outra em direção a Wuxuan, fazendo com que várias videiras emergissem do chão, pouco antes que as videiras pudessem se aproximar, usando apenas uma mão. Wuxuan bloqueou o ataque e pediu que ele não se esforçasse. Como a luta havia terminado, Jian não pôde deixar de ficar chocado. Ele não conseguia acreditar que Wuxuan não queria mais continuar lutando. Ele lhe perguntou o que queria dizer com isso. Wuxuan, que estava na frente dele, reconheceu que ele era digno de ser seu rival. Ele estava apenas na primeira transformação e já estava forçando Wuxuan a usar 80% de sua força. Ele estava ansioso. Jian colocou uma mão em seu joelho e, quando estava se levantando, percebeu que o que ele havia dito antes sobre apostar sua vida era para forçá-lo a dar tudo de si. Tudo isso era apenas para ver se ele era um oponente digno. Wuxuan colocou a mão atrás do pescoço, fechou os olhos, começou a bocejar e disse a Jian que estava cansado e queria dormir um pouco. Depois de dizer isso, ele perguntou se poderia cuidar da última fera feroz. Jian começou a olhar para ele e, com um olhar sério, perguntou se ele estava deixando em primeiro lugar, enquanto Wuxuan tocava seu pescoço. Ele se virou e, com um olhar calmo, explicou que não estava falando sério. Ele estava apenas cansado. Ele queria ir embora, pois precisava encontrar um bom lugar para dormir por um tempo. Ao ouvir isso, Jian sentiu uma mistura de frustração e raiva. Ao mesmo tempo, ele cerrou o punho, começou a gritar e pediu que ele parasse de mentir, pois não era um daqueles tolos que eram afetados pelo orgulho. Wuxuan lhe deu as costas e, enquanto se afastava, fechou os olhos e não pôde deixar de sorrir, pois sabia que não havia se enganado e que Zhan realmente era um oponente interessante. Ao mesmo tempo, na sala de vigilância, Gu Qishan cruzou os braços e, enquanto observava a tela, disse-lhes que não se deve confiar na força para oprimir os fracos. Segundo ele, Wuxuan era realmente um descendente invencível, e hoje ele realmente fez Gu Qishan olhar para ele com outros olhos. Fan Xingjian foi envenenado novamente e sua boca se encheu de espuma. Yang Guan se aproximou dele, colocou as 2 mãos em suas costas e começou a ajudá-lo. Gu Qishan lhes deu a ordem de liberar a 10ª besta feroz em Jianshen, para que ele ganhasse o primeiro lugar. Uma fera feroz com a forma de uma centopeia e uma cauda de escorpião começou a descer do céu. Ele abriu a boca e se preparou para atacar. Jian, que estava de pé no chão, começou a olhar para cima, estendeu a mão e se preparou para a batalha em um reino secreto chamado Herança Zero, que era um vilarejo abandonado cheio de neblina. Ao cair da noite, uma mulher de cabelos vermelhos que era grande discípula do Rei Celestial da Espada, a irmã mais velha da gangue Ji, chamada Hong Yao, que estava em sua 7ª transformação, pôs os pés no topo de uma rocha e, com um olhar sério, percebeu que esse lugar era suficiente para irritar as pessoas. Ela supôs que aqueles que despertaram com menos de 6 transformações não poderiam entrar aqui. À sua frente, apareceram vários espíritos que notaram sua presença e começaram a se aproximar. Ao ver isso, ela deu um salto, segurou a espada com firmeza e decidiu buscar informações sobre Gu Qi, seu aprendiz. Pouco antes que os espíritos pudessem se mover, ela começou a se mover em grande velocidade e, sem muito esforço, cortou seus corpos ao meio. À sua frente, havia uma lápide que emitia uma energia maligna semelhante à névoa venenosa da Pequena Nove. Ela começou a observar a lápide e não demorou muito para perceber que ela era a fonte. Ela não sabia que tipo de entidade era essa lápide, pois ela tinha uma presença antiga, de cerca de 100 anos atrás, mas ainda permanecia muito forte. A lápide tinha várias rachaduras.
Ela se aproximou e decidiu usar o banco de dados de informações sobre relíquias para pesquisar algumas informações sobre essa lápide, enquanto seus olhos brilhavam e com uma das mãos segurava a espada. Ela aterrissou perto da lápide e deu ao sistema a ordem para ativar a consciência divina. Várias janelas de sistema com informações começaram a se desdobrar ao redor dela. Ela começou a olhar para a lápide e usou a habilidade de consciência total chamada leitura rápida. Alguns segundos depois, o sistema carregou totalmente as informações, fazendo aparecer a foto de um inseto. A foto começou a cair no chão, mas, naquele momento, ela a pegou com a mão. Ela se aproximou da foto, começou a olhar para ela e não pôde deixar de ficar chocada e começar a suar, pois esse inseto pertencia ao inseto-mãe chamado Nove Asas de Miasma, um monstro antigo, uma espécie estranha nascida no reino Gil extremamente sombrio que uma vez causou uma grande catástrofe, que quase levou ao fim do mundo no século IV. Felizmente, agora essa espécie estava extinta. O corpo inteiro desse inseto era preto puro, de cor púrpura, com 9 asas nas costas, e tinha um veneno forte que podia se transformar em uma névoa venenosa. Sua toxicidade poderia corroer tudo no mundo, inclusive os vazios espirituais. Enquanto a lápide estava cercada por uma poderosa energia maligna, a lua apareceu, e ela pensou que isso não era bom, já que Jian tinha uma calamidade oculta. Ela decidiu contar ao mestre sobre isso o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, no campo de Tangial, a fera abriu a boca e se preparou para atacar, mas algum tempo depois, seu corpo caiu no chão e os insetos começaram a devorá-lo. Jian, que estava ao lado dela com a mão na cintura, começou a observar a fera. Os insetos haviam devorado um total de 4 animais. Seu valor de devoração havia aumentado bastante. Se ele obtivesse o primeiro lugar na avaliação do acampamento, ele seria capaz de completar a segunda transformação muito em breve. Ele se voltou para onde estavam Muan Qiu e Lu Sandu, estendeu a mão para o céu e explicou a eles que 10 bandeiras azuis eram mais do que suficientes para ele ficar em primeiro lugar. Ele deu a cada um deles uma bandeira para que pelo menos eles pudessem entrar no top 10. Muan Qiu e Lu Sandu pegaram as bandeiras, fecharam os olhos e, com um sorriso agradável, agradeceram a Jian por terem se classificado nessa rodada sem fazer nada. Ao mesmo tempo, em outra parte do acampamento, Bai Feng e Tan Yin conseguiram derrotar a fera feroz em forma de águia. Agora seu cadáver estava caído no chão. Shan Ying, que estava deitada no chão ao lado do cadáver da fera, começou a limpar a testa com a mão. Embora estivesse respirando pesadamente, ela não pôde deixar de se sentir feliz por terem finalmente conseguido derrotar a fera. Bai Feng, que estava ao lado, percebeu que a avaliação de entrada do acampamento estava prestes a terminar. Ele achava que Jian Veisvan com certeza ficaria em primeiro lugar. Naquele momento, o alto-falante começou a soar, pois a avaliação de entrada no acampamento havia terminado. Aqueles que avançaram para a próxima rodada. Os eliminados deveriam deixar o campo nos próximos 3 minutos, e os infratores seriam punidos com a morte. Jian começou a olhar para o céu e ficou um pouco surpreso ao ver que a primeira rodada havia terminado. Ele não demorou muito para perceber que as 10 bestas ferozes que haviam sido liberadas no campo haviam sido mortas enquanto seu corpo estava liberando a névoa venenosa da pequena 9. Ele achava que os restos de animais também eram comida. Decidiu soltar os insetos e deu-lhes a ordem de procurar outras feras ferozes e comer tudo o que pudessem, evitando ao máximo as pessoas. Ao mesmo tempo, as enfermeiras chegaram ao acampamento e começaram a levar os participantes que estavam feridos. Em uma das maçãs estava Xiao Beiyan, que havia perdido um braço e estava com uma bandagem. Ele não havia morrido. Ele estava consciente e com muita raiva. Ele começou a olhar para o céu, cerrou os dentes e se sentiu aliviado, pois finalmente seria capaz de deixar o acampamento. Ele pediu a Jian Shen para esperar, porque quando ele voltasse para casa, ele veria como seu avô o puniria. Alguém usando botas subiu ao palco. Essa pessoa era ninguém menos que Gu Keqaishin. Ele cruzou os braços e, com um olhar sereno, deu ordens para que todos os que haviam avançado na rodada fossem com ele para a zona proibida para o próximo teste. Ao ouvir isso, os participantes começaram a conversar entre si. Gu Keqaishin não havia mencionado a realização do próximo teste na zona proibida, as 8 grandes zonas proibidas da China. Cada uma delas era um lugar com tesouros naturais, mas também eram lugares extremamente perigosos. Embora alguns estivessem com medo, outros sabiam que não havia nada a temer, já que tinham o Rei da Espada Celestial para guiá-los. Alguns tinham ouvido falar que não era fácil entrar nas zonas proibidas, então não sabiam como tantas pessoas iriam enquanto conversavam. Gu Keqaishin agarrou o cabo da espada e lentamente começou a desembainhá-la. Enquanto seus olhos brilhavam, ele começou a encará-los. Desembainhou a espada e começou a apontar para eles com a lâmina. Ele sabia que, de acordo com a pesquisa de Hong Yao, Jian Shen tinha a calamidade proibida chamada 9 Asas de Miasma. Ele começou a olhar para elas e decidiu usar a espada celestial. Em seguida, ele começou a brandir a espada com rapidez e precisão.
O amanhecer estava quase chegando, e a pessoa que deveria vir logo chegaria. Ele colocou o joelho no chão, abaixou-se, jogou a espada para o céu, colocou a outra mão perto do rosto e abaixou a cabeça. Os participantes começaram a olhar para o céu e, ao testemunharem isso, não puderam deixar de ficar chocados e começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, o chão começou a tremer e, alguns segundos depois, começou a se quebrar na área onde eles estavam. Ele se soltou do chão e começou a voar. Gukei-Kaishin decidiu se preparar com antecedência, pois essa era a única maneira de superar a diferença de horário. Enquanto as pedras flutuavam ao seu redor e seu corpo estava cercado por uma energia poderosa, ele estendeu a mão para um lado e usou uma técnica chamada voo da espada imperial. Ao fazer isso, sua espada saiu do chão e, enquanto ela estava cercada por uma aura laranja, ele decidiu ir para o sul do rio Jian, para a zona proibida do Lago dos Sonhos. Gradualmente, o solo começou a se mover em direção às montanhas. Eles ficaram surpresos ao ver que essa era a força do primeiro rei da Daxia. Eles não podiam acreditar que ele pudesse mover todo o acampamento de Tanjiao. Isso era algo que somente o antecessor, Wang Tiandao, poderia fazer neste mundo. Jian se voltou para Lu Sandu e Muankil e perguntou o quanto eles sabiam sobre a zona proibida dos Lagos dos Sonhos. Ambos começaram a olhar para ele com um olhar incerto. Lu Sandu não tinha certeza, e Muankil lembrou que seu avô havia mencionado isso uma vez. Nível de perigo do Lago dos Sonhos era muito alto e, embora fosse a zona proibida menos perigosa da China, sua dificuldade não estava na ameaça oculta, mas na distorção do tempo e do espaço. Além dessa área, havia inúmeros fragmentos dimensionais, portais conectados uns aos outros. O espaço dentro desses fragmentos dimensionais era ainda maior do que o planeta azul. Esses fragmentos estavam em constante movimento, por isso era muito fácil se perder e não sair. Jian se aproximou de Muank e começou a olhar para ela com um olhar calmo, percebendo que o espaço dentro do Lago dos Sonhos era caótico. Com um olhar sério, ele perguntou se o espaço também afetava o tempo, e ela revelou que o tempo dentro desses espaços também era completamente diferente do tempo externo. Dizia-se que, há 100 anos, um trabalhador comum entrou no Lago dos Sonhos com a mentalidade de arriscar tudo. Ele só precisou de 2 horas para se tornar um rei das 7 transformações. Mas, como ele mesmo havia dito, na realidade, mais de 200 anos haviam se passado. O avô de Muankil também havia explorado esse lugar. Ele ficou perdido por 3 dias depois de entrar. Mas, na realidade, mais de 3 anos já haviam se passado. No mundo exterior, Jian ficou um pouco surpreso e, enquanto uma gota de suor caía de sua bochecha, ele chegou à conclusão de que as chances de ganhar ou perder no Drun Lake eram aleatórias. Lu Sandu começou a olhar para ele e pediu que não se preocupasse, pois se o velho Wang Tiandão ousasse levá-los para dentro, eles poderiam ter certeza de que ele já conhecia uma rota segura. Jian começou um sorriso, e pensou que gostaria que fosse como ela estava dizendo. E isso parecia que, embora o Lago dos Sonhos fosse um lugar perigoso, também era um bom lugar. Por alguma estranha razão, ele sentiu que Gukei-chan estava fazendo isso por causa dele. Enquanto o céu estava estrelado, Gukei-chan cruzou os braços, agora que Romiel havia descoberto a calamidade das 9 asas. Era provável que Xiao Zhengogu logo o ultrapassasse, e então esse segredo não poderia ser escondido. Ele esperava ganhar tempo suficiente no Lago dos Sonhos para procurar aliados. No dia seguinte, vários homens chegaram à área onde o acampamento de Tanjiao costumava estar, mas agora tudo o que restava era um grande buraco no chão. Eles ficaram no topo de uma rocha e começaram a observar a área, percebendo que o Rei da Espada Celestial havia levado todo o acampamento de Tanzal, considerado o melhor acampamento das gerações futuras na zona de Guerra do Sul. Eles pensaram que ele poderia ter se rebelado contra eles. Eles não sabiam por que o comandante Duan ainda não havia chegado. Naquele momento, alguém pulou. Comandante Duan, que estava com os braços atrás das costas, começou a se mover rapidamente em direção a eles e pensou que Gu Qixin era um velho tolo. Ele não sabia se estava pedindo que ele apostasse sua vida com ele. 2 minutos atrás, Gukei-chan lhe enviou uma mensagem, explicando a Duan que a situação era muito urgente. Por essa razão, ele estava levando os pequenos para a área proibida para um teste. Ele lhe pediu que continuasse como sempre, pois assumiria todas as consequências. Duan se aproximou deles, e um deles informou aos outros que o comandante havia chegado. Duan, que estava com os braços atrás das costas, permaneceu calmo e pensou que Gukei-chan era muito descuidado e que agora tinha lhe deixado muitos problemas. Os homens entraram em pânico, e um deles explicou que haviam chegado tarde. Ele temia que não conseguissem mais alcançá-los. O outro homem revelou que seu filho ainda estava lá em cima. Se algo acontecesse com ele, ele não sabia o que faria. Duan começou a se aproximar deles, olhou para o chão e ficou em silêncio. Ele passou entre eles, estendeu a mão para trás e pediu que parassem de fazer barulho, explicando que Gukei-chan havia dito que eles estavam indo para um teste de seleção e que voltariam no mesmo dia, então não havia nada com que se preocupar. Ao ouvir isso, os 2 homens não puderam deixar de ficar chocados. Duan abriu os olhos e começou a suar, com um olhar confuso.
Ele começou a se perguntar se era realmente necessário correr para a zona proibida em busca daquele embrião invencível. Ele não sabia se estava tentando se esconder ou fugir de alguma coisa. Ele começou a se lembrar do que Gukaishan havia lhe dito. Em sua mudança de expressão, ele não pôde deixar de ficar chocado e começou a se perguntar se isso era sobre as 9 asas de miasma. A flecha lançada por Gukaishan alcançou a cidade e começou a descer em direção ao quartel-general da patrulha noturna. A flecha continha uma mensagem secreta para o tio Jigang. Gukaishan revelou a ele que Jian Shen estava escondendo uma grande calamidade. Como seu mestre, ele o levaria a uma área proibida para se esconder temporariamente. Jigang deveria tentar encontrar aliados dos reis selados enquanto estivesse fora, já que, quando voltasse, temia que houvesse uma batalha feroz. Ao ler a mensagem, Jigang não pôde deixar de ficar chocado e alerta ao mesmo tempo, pois não sabia o que estava acontecendo. Algumas horas depois, ele se encontrou com Janitang, sentou-se no sofá, abaixou a cabeça, colocou o punho na testa, fechou os olhos e lembrou que Jian havia matado um membro da família. Huang que cortou o braço de Xiao Beiyan e agora carregava consigo uma calamidade. Ele temia que esse fosse ser um desafio difícil. Janitang sentou-se ao lado dele e tentou confortá-lo dizendo que nenhum desafio era fácil, mas que eles iriam superar todos os desafios. Como ele havia decidido proteger Jian Shen, não importa o que acontecesse, ela o aconselhou que era melhor se concentrar no caminho à frente e parar de se preocupar com o passado, acrescentando que havia falado com seu pai, que estava disposto a apoiá-los. Ela começou a imaginar seu pai, Duan Hongyao e Jeu Qishen. Agora que eles tinham a espada celestial, a irmã mais velha do rei Jigang, seu pai e o comandante Duan, com 4 poderes de rei selados, eles seriam capazes de lidar com qualquer tempestade que surgisse em seu caminho. Jigang se levantou, começou a caminhar em direção à porta e achou que ela estava certa. Sua irmã mais velha já tinha ido ao encontro do mestre. Agora, ele decidiu visitar o rei selado da família Mu e o comerciante da família Lu. Mesmo que tivesse que mentir, ele estava disposto a lutar por mais aliados para Jeon. Janitang começou a observá-lo e permaneceu em silêncio. Ele virou a cabeça para trás, começou a olhar para ela com um olhar sério e decidiu que, se as coisas fossem de mal a pior, ele usaria a mesma energia que tinha quando entrou na família Xiao e daria tudo de si. Ao ouvir isso, Janitang, que tinha uma aparência alegre, começou a sorrir, pois fazia anos que ela não via Gang Ji tão animada. Várias horas depois, Dai quebrou e a espada de Gukation ficou enorme e se posicionou sob a ilha. Ele começou a usar seu poder e eles começaram a se dirigir para a zona proibida. Ele perguntou a Hong Yao o que ela achava que eles deveriam fazer depois de voltar. Hong Yao, que estava mascando o chiclete, soprou uma bolha e, com um olhar calmo, achou que as 9 asas de miasma de Jian eram legais. Ela gostaria de poder criar uma. Gu Qishen rapidamente moveu o dedo para trás e lançou uma pequena flecha, que destruiu o chiclete de Hong Yao. Ele virou levemente a cabeça para ela e, com um olhar sério, chamou-a de boba e perguntou se ela podia estar falando sério. Pela primeira vez, Hong Yao começou a olhá-lo com um olhar carinhoso e explicou que a Granzia não tinha tolerância alguma com calamidades. Se nem mesmo ele conseguisse resolver o problema, ela o faria. Menos capaz de fazer isso. Depois de dizer isso, ela lhe perguntou se ele poderia derrubar um grande general Zengou com um único golpe. Gu Qishen ficou furioso e deu-lhe uma leve pancada na cabeça, pedindo-lhe que tomasse cuidado com seu tom de voz. Ela fechou os olhos, começou a tocar sua cabeça e começou a gritar de dor. Ele fechou os olhos e começou a imaginar seus discípulos. Ele tinha muita reputação, mas acabou aceitando um grupo de discípulos estranhos como eles. Ele começou a imaginar Hong Yao erguendo sua lança. Ela era sempre barulhenta e desordeira. Nunca se importava com nada. De acordo com ele, Jigang era uma pessoa teimosa e obstinada que tinha uma mente única. Jian Shen tinha talento divino, mas ainda insistia em brincar com o proibido. Um pequeno galo apareceu na cabeça de Hong Yao. Ela se aproximou dele e, com um sorriso, perguntou por que ele estava tão determinado a proteger Jian Shen. Ele lhe deu as costas, abriu os olhos e, enquanto observava a paisagem, perguntou se ela realmente queria saber o motivo. Então, ele levantou a cabeça, começou a olhar para o céu e explicou a ela que, quando a tomou como discípula, foi apenas porque ela estava usando uma armadura vermelha, e ele achava que ela parecia alegre para tomar a gangue de Ji. Tinha sido ainda mais aleatório. Ele confundiu Gu Qishen com um cliente comum do lado de fora de um clube. Naquela época, quando o herdeiro da família Xiao tentou se casar à força com Tang Jin, a gangue de Ji foi impedi-lo, e Gu Qishen estava disposto a dar sua vida para protegê-lo. Os homens da família Xiao atacaram Gu Qishen e a batalha começou. A gangue de Ji aproveitou o tumulto, agarrou Tang Jin em seus braços e fugiu da área. Nem tudo precisava de um motivo. Ele estava fazendo isso porque se importava com Jian. Ele começou a olhar para baixo com um olhar triste.
Como agora Zanshen era o mesmo no momento em que ele o conheceu, ele sabia que eles se dariam bem. Então ele simplesmente aceitou os desejos da gangue de Ji, e Szan era seu discípulo, então não havia razão para não protegê-lo. Hong Yao se aproximou dele e pensou que ele era o melhor mestre do mundo. Ele agia com firmeza, mas, na verdade, era muito protetor. Ele pediu a ela que parasse de bajulá-lo. De acordo com ela, havia apenas uma maneira de realmente proteger Jian Shen. Ela apoiou a cabeça em seu ombro, fechou os olhos e, com um sorriso agradável, mencionou o comandante militar supremo do Grande Xia, uma das 3 supremas invencíveis, Gu Qi. Ela começou a olhar para ele com um olhar calmo e permaneceu em silêncio. Ela abriu os olhos, começou a acariciar o ombro dele com o dedo e revelou a ele que a única maneira de proteger Jian era com a ajuda do avô de Jian Veshvan, o deus marcial Jeonshu Manji. Ao mesmo tempo, na caverna de Paju, um campo de batalha de inúmeras raças, alguém cerrou o punho com força e começou a derrubá-lo rapidamente em direção ao chão. Vários homens começaram a se aproximar de um homem usando uma capa vermelha, mas, naquele momento, ele bateu com força no chão, quebrando-o em pedaços e criando uma grande onda de choque, que começou a se expandir por toda parte, repelindo os homens. A onda de choque foi tão forte que os homens perderam a consciência e começaram a cair no chão. O homem que usava a capa vermelha era o deus marcial invencível chamado Zhan Xuanji. Enquanto seu corpo estava cercado por uma energia poderosa, ele cerrou o punho com força, levantou-se, começou a andar pela área e, vendo que inúmeras raças haviam ousado invadir a Grande Zia, decidiu matar todas elas sem piedade. Seu golpe foi tão forte que criou um grande buraco no chão da caverna. À sua frente, havia vários outros homens. Ele começou a caminhar em direção a eles e concluiu que, após essa batalha, as inúmeras raças deveriam se acalmar por um tempo. Ele deu a ordem para que os homens guardassem a entrada da caverna. Eles se dirigiram a ele como deus marcial e responderam com um mestre entendido. Naquele momento, alguém com energia semelhante à de Jian Wuxuan começou a entrar em contato com ele, deixando-o um pouco confuso, pois não sabia por que estava sendo contatado. Agora, quando Wuxuan deveria estar no acampamento Tanjiao, mas para sua surpresa, Gu Kaishan começou a aparecer na frente dele, se dirigiu a ele como deus marcial e disse que fazia muito tempo que não se viam. Xuanji começou a olhar para ele e não pôde deixar de cerrar os dentes com força e ficar em alerta. Ao ver que o Rei da Espada Celestial havia entrado em contato com ele por meio do Wuxuan, ele pensou que havia encontrado problemas no acampamento. Então pediu a Gu Qishen que falasse claramente. Ele estendeu a mão para o céu e, com um olhar calmo, respondeu que não totalmente, acrescentando que estava indo muito bem. Ele queria fazer um acordo com ele. Ele começou a imaginar Jian Shen cercado pela névoa venenosa dos 9 pequenos, e revelou a ele que ele havia tomado um novo discípulo chamado Zanshen, que tinha uma classe de criação de nível divino, mas possuía a calamidade chamada 9 asas de miasma. Ele queria que ele protegesse sua vida. Xuanji começou a encará-lo e, ao ouvir que Zan possuía a antiga calamidade, 9 asas de miasma, não pôde deixar de entrar em choque. Segundo ele, Gu Kaishan devia estar brincando, já que o Grande Xia sempre acreditou que era melhor matar do que deixar qualquer calamidade livre. Perguntando-lhe se ele acreditava que o deus marcial era onipotente, Gu Kaishan permaneceu calmo e, com um olhar intrigado, perguntou-lhe se isso era verdade. Em resposta, Xuanji pediu a ele que indicasse seus termos, enquanto seus olhos brilhavam. Ele começou a olhar para ele e perguntou se ele tinha ouvido falar do Salão Tishu em Yumen Marche, acrescentando que somente ele sabia o caminho para todo o Gran Xia, que poderia levar Jianguan e lhe dar algo fortuito. Os olhos de Xuanji também começaram a brilhar e ele começou a imaginar. Yining, o Salão Taixu, o lendário tesouro do Dão Celestial. Se Wuxuan pudesse ir até lá, seu cultivo avançaria muito. Ele estendeu a mão para um lado e sua capa começou a flutuar. Ele poderia aceitar as condições de Gu Qi, as condições dela, mas com uma condição. Jian Shen não tinha permissão para usar 9 asas de miasma durante o torneio prodígio. E se ele não conseguisse obter o primeiro lugar e a classificação geral dos prodígios da Grande Xia, ele mesmo jogaria no campo de batalha das inúmeras raças para que ele se defendesse. Gu Kaishan virou a cabeça para trás e, com um olhar indeciso, começou a pensar sobre o assunto. Xuanji lhe deu as costas e, enquanto se afastava, começou a olhar para o chão e explicou que, se ele realmente queria salvar a vida de Jian, não tinha outra escolha. Gu Qishan começou a olhar para baixo e, com um olhar desesperado, concordou, já que mandar Jian para o campo de batalha ainda era melhor do que ser morto pelo general Xiao e os outros. Quando voltaram, Xuanji começou a andar e, enquanto olhava para o chão, disse. Ele se lembrou de que as 9 asas de miasma eram uma espécie antiga e exótica. Segundo ele, era impossível que ela atingisse uma escala de calamidade natural nesta era. Além disso, essa geração do Grande Xi havia produzido 3 outras garras divinas, e Jian era apenas a 4ª, e ele estava apenas no tipo de criação. Ele sabia que, sem usar a calamidade, Jian não seria capaz de passar no teste de Wuxuan, muito menos de terminar em primeiro lugar.
Ele cerrou o punho e, enquanto sua capa voava com um olhar determinado, ele pensou que mesmo que, por algum milagre, Jian conseguisse causar algum problema como um deus marcial, ele poderia eliminar qualquer espírito maligno do mundo em segundos. Ao mesmo tempo, a ilha alcançou a Zona Proibida, que era um lugar cheio de portais. Jian começou a observar o local e, com um olhar de surpresa, percebeu que eles já haviam entrado oficialmente no Pântano Yumen. Ele perguntou aos outros se eles se lembravam do caminho para chegar aqui. Muan Qiu ficou perplexo e explicou a ele que era impossível lembrar o caminho nesses fragmentos dimensionais em constante mudança. Rei da Espada Celestial se baseou na aura para guiar o caminho. Dizia-se que o Pântano Yumen tinha 10 níveis, sendo que o 10º e o 9º eram relativamente mais seguros. Quanto mais fundo eles fossem, mais fácil seria se perder. Seu avô havia se perdido no 7º nível anos atrás. Jian se sentou no chão, juntou as mãos e se preparou para meditar um pouco. Ele sentiu que já estava perdido. Agora que o caminho não podia ser lembrado com os olhos e o cérebro, ele decidiu se sentar e meditar, deixando o sentido espiritual guiá-los. Muan Qiu e Lu Sandu também se sentaram, juntaram as mãos e também se prepararam para meditar. Jian entrou em sua mente, onde a árvore de todas as coisas estava localizada. Por enquanto, não havia vento em sua mente. No entanto, a árvore estava se movendo em direção a algo, e ele não sabia se poderia estar marcando o caminho. Ele fechou os olhos e concluiu que havia algo à frente que a árvore estava desejando desesperadamente. Olhando um pouco mais de perto, ele viu que uma fruta em forma de rosa havia crescido na árvore. Naquele momento, apareceu uma janela de informações. Ele havia obtido uma fruta funcional vermelha, que era um cartão de cópia de habilidade. Depois de usá-la, ele podia copiar aleatoriamente uma das habilidades do alvo e mesclá-la com ele mesmo. A habilidade copiada não tinha restrições de classe. Havia a possibilidade de a habilidade copiada ser melhorada ou piorada durante o processo e, por último, mas não menos importante, ele deveria concluir a cópia em 3 horas ou o cartão expiraria. Ele começou a observar a janela do sistema com um olhar perplexo e não pôde deixar de ficar chocado ao ver que esse cartão permitia que ele copiasse habilidades e também não tinha restrições. No acampamento Tanzial, todos eram prodígios de primeira linha, então ele podia escolher quem quisesse. Os alvos mais valiosos seriam Jianwu Xuanbifen e Tang Ying. Ele fechou os olhos novamente e decidiu que não poderia fazer isso, pois a capacidade de copiar era aleatória e ele poderia acabar com uma capacidade inútil. Segundo ele, era difícil escolher. Ele só tinha 3 horas para copiar a habilidade. Então, ele não sabia se era simplesmente melhor correr o risco enquanto estava distraído. Pensando profundamente, Gu Qixin chamou a atenção de todos. Ele colocou o pé na rocha e revelou a todos que eles haviam chegado à 6ª camada do Pântano Yumen, chamada de Reino Taixu. À frente estava o Salão Taixu, o lugar para onde ele os estava levando, pedindo a todos que se preparassem. Jian saiu de seus pensamentos, começou a olhar para Gu Qixin e decidiu testar o cartão de cópia com o mestre. Ele não pôde deixar de começar a sorrir, pois se lembrou de que Gu Qixin sempre dizia que ele sabia um movimento e até mesmo que queria tê-lo como discípulo. Assim, ele simplesmente decidiu copiar o movimento e considerá-lo como uma lição inicial. Algum tempo depois, a ilha chegou a um templo que ficava no topo de uma ilha flutuante, e a única maneira de subir era usando os degraus mágicos que estavam flutuando. Esse era o Templo Taixu. Os participantes começaram a conversar entre si. Eles iriam se tornar muito fortes desta vez, já que anteriormente, na Cidade Mágica, havia um lendário rei selado que havia se tornado rei aqui em um passo. E não foi só isso, ele também se tornou um dos 3 invencíveis do Grande Verão. Além disso, ele não era o único, já que o Grande Sonhador também havia alcançado a iluminação. Aqui, próximo ao templo, havia algumas belas montanhas. Havia um julgamento chamado Salão do Grande Vazio. Havia 3 níveis. No primeiro, havia 1008 degraus. Cada vez que alguém subia um degrau, havia a chance de receber uma recompensa celestial. Pu Kaizen, que tinha uma das mãos atrás das costas, estendeu a outra em direção ao templo. Explicou que o segundo nível era chamado de Aço do Grande Vazio. O Grande Sonhador era a única pessoa que havia conseguido alcançar esse nível. Quanto ao terceiro nível, ele ficava dentro do templo. Até agora, ninguém havia conseguido entrar. Esse seria o último teste de 150 pessoas. Os 10 primeiros seriam selecionados de acordo com o número de degraus que subiram para representar a Zona de Guerra de Jiangnan e entrar na final geral dos gênios das 8 principais zonas de guerra de Daxia. Quando ele terminou de explicar isso, o teste do templo começou. Todos ficaram animados. Começaram a sorrir e a correr em direção às escadas com um sorriso cheio de entusiasmo. Lu Sandu também começou a correr, mas Jian a agarrou pelo ombro, impediu-a e disse que não era bom ter tanta pressa, já que o templo não estava indo a lugar algum, ao contrário dos outros. Tang Yin Bifeng e outro garoto sentaram-se no chão, juntaram as mãos e começaram a meditar. Jian virou levemente a cabeça para trás e, com um olhar sério, pediu a Lu Sandu que observasse com cuidado. Como nenhum deles estava com pressa e todos estavam meditando para ajustar seu estado
estado mental. Lu Sanduva achou que Jian estava certo. Assim, Shi Muankyu e Jian se sentaram no chão, juntaram as mãos e começaram a meditar. Muankyu mencionou que em um lugar como o Templo Taiksu, cada pessoa só poderia ascender uma vez, então era melhor ajustar seu estado mental ao máximo antes de ascender. Hong Yao sentou-se em cima de sua lança e ela começou a voar. Gu Kekaishin, que estava em cima da lança, colocou os braços atrás das costas, começou a observá-los e, ao ver que eles conseguiam manter a calma sem pressa, não pôde deixar de elogiá-los. Jian começou a olhar para cima e decidiu copiar a habilidade do Rei da Espada Celestial antes de subir os degraus para evitar que o cartão de cópia se tornasse inválido. Ele começou a copiar a habilidade, esperando que o velho não o tivesse enganado. Gu Kaishan começou a olhar para os outros, e uma janela do sistema apareceu como um alvo a ser copiado. Jian selecionou Gu Kaishan. O sistema avisou que havia a possibilidade de que a habilidade copiada pudesse se degradar ou melhorar durante o processo. Depois desse aviso, o sistema perguntou se ele desejava começar a copiar uma habilidade aleatória. Jeon começou a olhar para Gu Kishan e respondeu com um sim, pensando que era hora de começar com isso. Ele esperava ter um pouco mais de sorte. Ele não pediu para melhorar suas habilidades, ele só queria que elas não se degradassem. Outra janela do sistema apareceu para informá-lo de que a habilidade que ele estava copiando se chamava Abertura do Céu. Ela era de qualidade lendária. Ele se levantou e não pôde deixar de se sentir surpreso e alerta ao mesmo tempo, sentindo-se aliviado, pois o velho não o havia enganado e esse movimento realmente existia. Cartão de habilidade começou a copiar a habilidade de Gu Kishan e, de repente, Jian foi teletransportado para outro lugar. Ele começou a inspecionar o local e não pôde deixar de ficar chocado, e não demorou muito para perceber onde estava. Uma espada apareceu em suas mãos, balançando-a com precisão e força, cortando o espaço e o tempo. Jeon ficou perplexo, pois essa força era a mesma que Gu Kishan tinha com a espada. Jian estava em uma floresta e sem camisa. Agarrou a espada com força. Começou a observar a lâmina com um olhar confuso e começou a se perguntar por que estava praticando com ela. A espada enquanto as folhas caíam com um olhar cheio de determinação. Ele balançou a espada com precisão e cortou a folha ao meio. Em seguida, ele ergueu a espada acima da cabeça. Embora parecesse que não havia passado muito tempo, Jian tinha até mesmo deixado a barba crescer. Ele ergueu a espada para o céu, e uma poderosa nevasca começou a se formar ao redor da lâmina. Ele usou toda a sua força e lançou um poderoso golpe em direção ao chão. Seu ataque foi tão poderoso que dividiu as montanhas ao meio. Jian já tinha cabelos longos e uma longa barba branca. Ele havia se tornado um homem velho. Enquanto segurava a espada com uma das mãos, com um olhar cansado, começou a olhar para um lado e pensou que o homem segue a terra segue o céu, e ele segue o tão. O progresso da cópia de habilidades atingiu 120% e ele obteve várias habilidades. A primeira chamava-se Força do Homem de qualidade púrpura. A segunda chamava-se Faca da Terra de qualidade roxa. A terceira chamava-se Faca do Céu, de qualidade lendária. E a última chamava-se Poder do Grande Caminho, com qualidade de Faca das Sombras. Jian, que estava sentado no chão e meditando, ficou um pouco surpreso. Ele teve uma sorte incrível. Além de ter copiado tudo, ele também dividiu a espada celestial em 4 estilos com um olhar calmo. Hong Yao explicou a Gu Kaishan que Jian Wushu e os outros já haviam começado a escalar e apenas Jian permaneceu aqui, acrescentando que no início do teste era quando os benefícios eram concedidos. Ela não sabia o que havia acontecido com Jian e se ele havia adormecido. Gu Kaitan começou a olhar para Jian e ficou pensando em silêncio. Vários minutos se passaram, e Jian Lu Sanduva e Muankyu continuaram meditando sem se mover. Ao ver isso, Gu Kishan pensou que isso era um pouco estranho, já que o ajuste do estado não levava tanto tempo. A lança de Hong Yao começou a tremer. Ao ver isso, ela não pôde deixar de ficar chocada e em alerta. Ela perguntou ao mestre por que o coração de sua lança estava ressoando. Os olhos de Fu Kishan se encheram de surpresa e ele começou a olhar para Jian. A espada celestial sob a ilha também começou a tremer. E ele revelou a ela que não apenas a lança dela estava ressoando, mas até mesmo o coração de sua espada estava ressoando ao ouvir isso. Hong Yao entrou em pânico. Ela não sabia se Jian tinha sido bem-sucedido naquela época. Ela também tinha um talento raro, mas sua mente era inflexível. Ela sempre quis quebrar a espada celestial, dizendo que ela poderia ser dividida em 4 movimentos, o que a levou a ficar presa no nível mestre por tantos anos de cultivo. Ela não conseguia acreditar nisso. Finalmente, alguém fez uma revelação. Agora, Gu Kishan começou a olhar para Jian e percebeu que a sensação que acabará de aparecer e desaparecer era muito familiar. Ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo e pensou que era uma ilusão divina produzida pelo templo. Hong Yao ficou um pouco surpresa e pediu ao mestre que prestasse atenção. Desde que Jian começou a se mover em direção aos degraus, Jian começou a caminhar em direção aos degraus, e Hong Yao ficou um pouco nervosa, pois não sabia qual degrau ele conseguiria alcançar. Ela havia se esforçado muito e só havia conseguido chegar ao degrau 300
201, e a situação de Jigang era ainda pior, pois ele só havia conseguido chegar ao degrau 298. Ela não sabia como o grande sonhador havia chegado ao topo, segundo ela. E isso era aterrorizante. Naquele momento, uma lista apareceu no céu. O descendente invencível, Jian Weishuan, alcançou a etapa 289. O assassino do pequeno deus do Mar do Leste, Bai Fen, alcançou a etapa 253. O assassino de Tianji chamado Liu Tanjin alcançou a etapa 248. O jovem mestre da cidade dos 10.000 demônios preguiçosos alcançou a etapa 211. Muan Qiuqiu alcançou a etapa 199. Quando Lu Sandu chegou ao passo 170, os participantes começaram a conversar entre si. Se soubessem que iriam ao templo, teriam preparado poções mentais. Os primeiros 100 passos foram testes de ilusão, e os passos seguintes foram ainda mais difíceis. Cada passo seria como carregar várias montanhas. Um deles chamou a atenção dos outros e pediu que ficassem quietos, já que o demônio venenoso Jian estava prestes a começar a escalar, acrescentando que certamente ele seria outro Jian Wushuan. Jian começou a olhar para o chão e a ficar em silêncio. Então, ele se aproximou do degrau, levantou o pé e, com um olhar determinado, pensou que, se os primeiros passos fossem testes de ilusão, com sua força mental, não haveria problema. Assim que pisou no primeiro degrau, seus olhos se encheram de surpresa, e ele não pôde deixar de ficar chocado e em alerta. Naquele momento, o avô de Xiao Beiyan apareceu. Enquanto seus olhos brilhavam, ele começou a desembainhar a espada com uma das mãos e, com um olhar sufocante, decidiu acabar com ele sem lhe deixar um lugar para ser enterrado, já que não podia acreditar que ele havia ousado mexer com o neto legítimo da família Xiao. Jian entrou em pânico e começou a se perguntar se ele era Xiao Zhengu. Ele desembainhou a espada, deu um salto para frente e se preparou para atacar. Ao ver isso, Jian começou a cobrir a cabeça com os braços e se preparou para se defender. Devido à diferença de força, o corpo de Jian foi lançado para trás e ele caiu de bunda no chão. Naquele momento, Jigang e os outros apareceram na frente dele para protegê-lo. Jian, que estava atrás deles, entrou em pânico e pediu que eles fugissem daqui em um piscar de olhos. Xiao Zangogou se moveu em uma velocidade incrível e, usando a espada, cortou seus corpos em pedaços. Aproximou-se de Zhang e, com um olhar cheio de ódio, decidiu acabar com qualquer um que estivesse em seu caminho. Sangue da gangue de Ji dos outros caiu no rosto de Zhang e, ao ver que eles estavam mortos, ele não pôde deixar de ficar aterrorizado. Ele subiu completamente no degrau e, enquanto seu corpo tremia, começou a chorar. Hong Yao e Jiu Qishan se aproximaram um pouco e, ao ver isso, ela começou a se perguntar se o pequeno Jian havia ficado preso no primeiro passo. Mas Gu Qisha explicou que essa etapa testava o sistema quadridimensional, o espírito, o físico, a agilidade e a força. Todos os prodígios do acampamento haviam sido treinados desde pequenos com materiais celestiais e tesouros terrenos, mas Jian era o único autodidata nesse teste. Ele sofreria uma grande desvantagem. Ao ouvir isso, ela entrou em pânico, porque se Jian perdesse, o deus da guerra o mandaria para o campo de batalha. De volta ao teste, Xiao Zhenguo derrotou Jian, que agora estava de joelhos no chão. Ele aceitou a derrota e estava disposto a morrer, pois, de qualquer forma, ele havia prejudicado a todos e não queria mais viver. Naquele momento, um galho branco apareceu ao redor da espada de Xiao Zhenguo. Jian começou a levantar a cabeça e não pôde deixar de se perguntar o que estava acontecendo. Um galho branco perfurou o corpo de Xiao Zhenguo, fazendo com que ele começasse a desaparecer gradualmente. Jian, que estava ajoelhado, começou a observar isso e não pôde deixar de se perguntar se esse era um mundo ilusório. Agora que Xiao Zhenguo havia sido derrotado, Jian deixou o mundo ilusório. Ele não conseguia acreditar que tinha acabado de cair em uma ilusão, mas parecia muito real. Mas então ele pensou que não poderia ser real. O tio Shigang e os outros haviam sido mortos e, em vez de lutar por sua vida, ele estava buscando a morte. Ele cerrou o punho com força e, enquanto corava, preparou-se para dar o próximo passo. Vendo esse mundo ilusório zombando dele, ele invocou a árvore espiritual e decidiu dar uma boa surra nela. Geon se preparou para dar o próximo passo e, então, duas janelas de sistema apareceram à sua frente, fazendo com que ele ficasse em alerta. 1000 fragmentos poderiam ser combinados em um fragmento de desejo de estrela completo. Se o usuário tivesse um nível de habilidade entre o nível 1 e o nível 3, o consumo de 10 fragmentos de estrela poderia aumentar em um nível. E se o usuário tivesse um nível de habilidade entre o nível 4 e o nível 6, seriam necessários 100 fragmentos de estrela para melhorar. Sigeon começou a observar as janelas do sistema e não pôde deixar de sorrir ao ver que havia obtido fragmentos de desejo de 5 estrelas. O preço de mercado de um fragmento era de milhões. Ele tinha acabado de começar e o sistema já havia lhe dado uma recompensa tão generosa.
Esses fragmentos não serviriam para melhorar suas habilidades, mas, se ele os vendesse, poderia conseguir dinheiro suficiente para alimentar os pequenos insetos. Bem, por um tempo, Jian pisou no segundo degrau, e vários segundos se passaram sem nenhuma ilusão. Em seguida, ele apareceu em seu subconsciente e, aos poucos, os galhos da árvore espiritual começaram a crescer cada vez mais. Ele começou a observar isso e não pôde deixar de ficar alerta. Jian começou a sorrir ao perceber que a árvore espiritual de todas as coisas havia bloqueado diretamente a ilusão para ele. Jian ficou parado no segundo degrau, enquanto os outros gênios, que ainda não tinham começado a subir, começaram a olhar para Jian e acharam que ele estava agindo de forma estranha. Desde um momento atrás, no primeiro degrau, ele estava chorando e com raiva. Ele estava preso no primeiro degrau há muito tempo e agora no segundo degrau, ele estava rindo alto. Ao vê-lo assim, eles pensaram que ele não conseguiria passar. Segundo degrau e seria considerado o mais fraco de todos os Gukaishan e Hong Yao simplesmente ficaram observando o comportamento de Jian em silêncio. Ao ouvir a zombaria dos outros, com um olhar determinado, ele decidiu mostrar a todos o que era uma vitória esmagadora. Mas então ele olhou para trás e, vendo que a anciã Gukishan estava observando, ele decidiu que era melhor fingir um pouco para não chamar muita atenção. Ele começou a olhar para frente e ficou um pouco apavorado ao ver que Jianguan já havia alcançado o passo número 300 por enquanto. Ele decidiu que era melhor superá-lo e depois pensar no que fazer em seguida com um olhar desapontado. Hong Yao explicou a Gukaishan que o pequeno Jianshen havia ficado preso no segundo degrau e, segundo ela, ele não conseguiria chegar ao degrau número 10. Gukaishan começou a olhar para Jian e não pôde deixar de ficar chocado. Ele pediu a Hong Yao que parasse de falar e observasse o que ele estava fazendo. Jian se preparou para colocar o pé no passo número 3 e, novamente, a árvore espiritual bloqueou a ilusão. Ele colocou os braços atrás das costas, começou a cantarolar uma música e, sem muito esforço, começou a subir, passo a passo, como se fosse uma simples brincadeira de criança, deixando todos em choque de boca aberta. Eles não sabiam o que estava acontecendo e como Jian havia subido 100 degraus de uma só vez apenas cantando. Chegaram à conclusão de que ele havia ficado preso deliberadamente nos 2 primeiros degraus porque gostava das ilusões desses 2 níveis. Eles não tinham mais dúvidas de que ele realmente era o mestre do veneno. Em um piscar de olhos, Jian ultrapassou Muan Qiu e Lu Sandov. Ele começou a se despedir dela com a mão, enquanto cantarolava. Disse a eles que iria subir 300 degraus sem medo. Muan Qiu começou a olhar para Jian com um olhar cheio de amor, e ela não pôde deixar de começar a corar como um tomate ao ver que ele estava cantando para animá-la. Ela decidiu dar o seu melhor. Lu Sandov achava que seu benfeitor era incrível, mas a música que ele estava cantando era muito embaraçosa. Vendo a facilidade com que Jian estava subindo, Hong Yao não pôde deixar de ficar perplexa e começar a suar. Ela não sabia se o teste do salão de Taiksu tinha alguma falha. Ela não conseguia acreditar que Jian havia subido mais de 200 degraus tão rapidamente sem diminuir a velocidade. Gu Kaitan começou a olhar para Jian e, com um olhar calmo, disse a ela que nem mesmo ele tinha visto alguém fazer o que Jian estava fazendo. Jian passou e ultrapassou 2 gênios que ficaram aterrorizados. Ninguém sabia o que estava acontecendo ou como Jian conseguia subir tão rápido. Eles não sabiam se ele estava subindo os mesmos degraus que eles ou se estavam em uma ilusão. Não muito longe, nos degraus mais altos, estavam Jian Wushuan, Tan Ying e Bai Feng no mesmo degrau. Jian começou a olhar para cima e, ao ver isso, ficou alerta. Ele não sabia por que os 3 haviam parado no degrau número 299 e não estavam avançando. Gu Qishan começou a observá-los e explicou a Hong Yao que cada 300 degraus formavam um nível. Mesmo para os gênios celestiais, era difícil ultrapassá-lo. Com um olhar alegre, ela se lembrou de que também teve que dar tudo de si naquele momento para passar aquele degrau. Depois disso, cada degrau parecia o peso de uma montanha. Ela não sabia quem seria o primeiro entre os gênios celestiais a cruzar esse primeiro nível. Jian chegou ao passo número 298 e os 3 se viraram. Jian Vesvan não pôde deixar de começar a sorrir, pois Jian não o havia decepcionado. Tan Ying não pôde deixar de se sentir feliz ao ver que Jian os havia alcançado tão rapidamente. Do outro lado, Bai Feng simplesmente ficou em silêncio. Jian Wushuan começou a sorrir, e seu corpo começou a emitir uma energia poderosa, fazendo com que várias correntes aparecessem. Ele decidiu dar o primeiro passo, deixando Tan Ying em choque. Jian começou a olhar para as correntes com uma expressão de surpresa. Ele tinha uma classe de nível divino e não sabia se Jian Wushuan tinha uma classe de nível divino duplo. Ele nunca tinha ouvido falar disso antes e não sabia se essas correntes eram realmente destinadas a ocultar seu poder. Naquele momento, uma das correntes se partiu ao meio. Jian Weixuan cerrou o punho com força e subiu para o próximo nível, quebrando todas as correntes. Ele fechou os olhos, estendeu as mãos para os lados e uma energia roxa começou a entrar em seu peito. Enquanto a energia roxa se expandia por toda parte, Bai Feng começou a olhar para Jian Wu.
Wang com um olhar perplexo. E ele não demorou muito para perceber que essa energia era recompensa por ter alcançado o passo número 300. Tang ficou sem palavras. Mas para ela, isso não era surpreendente, já que, afinal, ele era Zhang Weishun. Ele se virou e, enquanto seu corpo liberava energia púrpura, revelou que no Palácio do Vazio havia 18 degraus. O último degrau a cada 300 degraus era o mais difícil. Ao subi-lo, eles poderiam obter recompensas. Esse degrau parecia estar testando a força de vontade, mas, na realidade, era uma avaliação da força da alma. Ele começou a olhar para Jeon com um olhar perdido e mencionou que sua origem não era boa, já que, quando criança, ele não havia sido purificado pelos tesouros do céu e da terra. Comparado a eles, seus alicerces eram um tanto deficientes. Ele sugeriu que ele procedesse com cautela e não se apressasse em quebrar barreiras. Ele deve se afastar lentamente entre eles. Enquanto explicava isso, Jian deu um pequeno salto e subiu até o degrau 300, deixando todos sem palavras. Jian se aproximou dele e, com um olhar confuso, perguntou se era realmente tão difícil subir esse degrau, e também se ele estava agindo como ele. Jian Wuxuan ficou um pouco chocado e irritado ao mesmo tempo. Ele não conseguia acreditar que Jian havia subido esse degrau com tanta facilidade. Uma janela do sistema apareceu e, por ter subido 300 degraus do Salão Taixu, ele obteve um cristal de origem como recompensa. Um cristal verde apareceu na mão de Jian. Ele começou a olhar para ele e não pôde deixar de se sentir feliz, já que essa era uma recompensa incrível. Embora os insetos não pudessem usá-la, ele tinha ouvido falar que o tio Jigang estava na terceira transformação há muitos anos, mas graças a isso, ele tinha sido capaz de ascender à quarta transformação. Esse cristal era muito mais poderoso do que a recompensa que Jian Wuilsang havia obtido. A pequena Nove se manifestou e, com um olhar faminto, pediu a Jeon que subisse mais rápido, pois ela queria comer a trilha. Jeon começou a olhar para o salão de táxis e, com um olhar confuso, perguntou-lhe se ela estava se referindo à trilha que ficava no topo do salão, ao que ela respondeu que sim. Naquele momento, o estômago da pequena Nove começou a roncar, deixando Jeon um pouco confusa. Ela começou a forçar Jeon a subir mais rápido. Ele pediu que ela esperasse, pois, embora ela quisesse muito comer, não era necessário forçá-lo. Tang Ying e Bi Feng se viraram e, ao verem isso, ficaram sem palavras. Do outro lado, Jian Weishun ficou furioso. Ele cerrou os dentes com força e começou a olhar para ele com um olhar cheio de raiva. Ele não podia permitir que Jian o ultrapassasse. Ele começou a sacudir os punhos, e 8 mãos apareceram atrás dele, e começou a escalar como um louco para não deixar Zhang ultrapassá-lo. Bai Feng ficou um pouco surpreso ao ver que o deus da guerra Jian Weishun havia refinado seu corpo. Seus olhos se encheram de raiva e ele não pôde deixar de ficar furioso, deixando escapar uma energia sufocante para ele. Pessoas como eles eram realmente irritantes. De acordo com ele, deveriam morrer. Ele estendeu as mãos em direção ao céu e usou a técnica sangue de deuses e demônios chamada Morrer o Céu Azul. Seu corpo começou a liberar fantasmas. Ele decidiu não deixar que o ultrapassassem e também começou a subir rapidamente. Alguns segundos depois, 2 gênios chegaram até eles e, ao verem que Tang Jin estava parado e não estava competindo com eles, acharam isso muito estranho. Ela se virou para eles e, com um olhar sereno, explicou que era uma assassina e que não podia ser comparada àqueles ogros. Um dos homens se sentiu aliviado ao ouvir isso, mas naquele momento, Tang Ying começou a sorrir e, pouco a pouco, seu corpo começou a se transformar. Ela se transformou em uma cobra e, com um olhar assassino, também começou a subir rapidamente, e depois se abraçaram e pensaram que o Senhor Tigre não os havia enganado, e que as pessoas eram realmente muito assustadoras para eles. Os 4 eram gênios admiráveis, mas Jian, que estava escalando como se nada fosse, era o mais assustador. Hong Yao ficou surpresa ao ver que Jian Weishun tinha feito aparecer 8 mãos. Bi Feng enlouqueceu e Tang Ying se transformou em uma cobra. Segundo ela, Jian foi realmente impressionante, pois, com sua própria força, ele fez com que todos perdessem a compostura. Gu Qi fechou os olhos, começou a rir alto e disse a ela que não era de se admirar que ele fosse seu discípulo favorito. Em um piscar de olhos, Jian chegou ao topo. Ele foi o segundo na história a conseguir esse feito. Agora que havia chegado ao topo, não podia deixar de se sentir um pouco aliviado e relaxado. Hong Yao percebeu algo em seus olhos cheios de terror. Ela não sabia o que Jian iria fazer. Jian estendeu a mão para o céu, deixando os insetos saírem. Ele decidiu soltá-los voluntariamente, para que eles pudessem fazer o que quisessem. Todos os insetos começaram a avançar lentamente em sua direção. Os levas que roubaram Hong Yao começaram a observá-los, e ela não pôde deixar de se perguntar se Jian havia liberado a asa de 9 miasmas. Ele havia liberado todos os insetos para envolver o aço Taxu. Era tão misterioso que até mesmo o sonhador invencível usou para a iluminação. Os insetos, que estavam muito famintos, em um piscar de olhos, devoraram o aço Taxu, sem deixar vestígios. Ao perceber isso, Gu Kaishan ficou chocado.
Jian havia absorvido o aço Taixin sozinho. Enquanto Jian estava no topo do templo de Taixu, Jian Wuxuan subiu vários degraus e começou a encará-lo silenciosamente com um olhar cheio de ódio. Ele aceitou a derrota dessa vez, mas jurou dar o melhor de si quando competissem no ranking de prodígios do Grande Xia. Em vez de continuar subindo, Wuxuan deu meia volta e começou a descer. Bai Feng e Tang Yin olharam para cima e, ao verem que até mesmo Jian Wuxuan havia desistido, ele achou melhor se retirar, pois, segundo ela, isso não valia mais a pena, já que subir até aqui quase lhes custou a vida e avançar mais prejudicaria sua essência. Ao perceber que Jian havia chegado ao templo Taixu, Muankyu e Lu Sandu começaram a sorrir e não puderam deixar de se sentir felizes. De acordo com eles, o mestre era incrível e, felizmente, eles também haviam concluído sua missão. Uma janela de classificação do sistema apareceu no céu. O primeiro da lista era Jian Shen, com 1008 estágios. O segundo era Jian Wuxuan, com 623 estágios. O terceiro era Bifen, com 609 estágios. O quinto foi Tang Ying, com 600 estágios. Em sexto lugar, Lei Zi e Liu Bishai com 304 estágios. E os últimos foram Lu Sandu e Muankyu com 300 estágios. Gu Kaitan, que estava com os braços cruzados, começou a sorrir, pois sem Jian Shen, os outros não teriam conseguido chegar tão longe. Hong Yao começou a olhar para Jian com um olhar carinhoso para ela. Ele era incrível, e essa nova geração era muito mais forte do que naquela época. Vários minutos se passaram e Jian ficou parado sem fazer nada e, ao perceber isso, Hong Yao ficou um pouco confuso e, com um olhar surpreso, começou a se perguntar por que ele continuava parado em transe quando todos os outros já haviam descido. Jian estava em seu subconsciente. A leva que roubou foi teletransportada para o ninho de insetos, e a pequena Nove o abraçou, e seu nível subiu de 22 para 25, obtendo vários 1,000 valores de devoração. Quando ela disse que queria comer o aço, ela estava querendo levá-lo de volta para o ninho de insetos. Agora ela estava se divertindo e até subiu de nível várias vezes enquanto abraçava o aço Taixu como um bebê. Jian, que estava no chão, colocou as mãos nos quadris, começou a observá-la e não pôde deixar de sorrir. Como os valores de devoração dos insetos também haviam aumentado drasticamente. Nesse ritmo, eles poderiam criar uma terceira geração em breve. Ele não sabia se o aço e as 9 asas de miasma estavam conectados de alguma forma. A janela de estatísticas do aço Taixu mostrava que ele era originalmente uma pedra de ancoragem abissal localizada no fundo do abismo. Era um artefato compacto, e uma das essências fundamentais do abismo. O aço Taixu veio do abismo. E como a pequena Nove era governante do abismo, não era de surpreender que ela quisesse o aço mais do que ninguém. Jian saiu do ninho de insetos e voltou à realidade e, naquele momento, no local onde o aço Taixu era venenoso, começou a aparecer uma névoa. Ao perceber isso, John entrou em alerta e ficou confuso. Ao mesmo tempo, enquanto seu corpo estava cercado pela névoa venenosa, ele foi transportado para outro lugar, onde foi reconhecido como mestre do reino Taixu. Não importa onde ele se encontrasse, com um único pensamento, ele poderia se teletransportar de volta para o reino Taixu a qualquer momento. Ninguém, exceto o mestre, poderia abrir as portas do salão Taixu. Jian ficou um pouco surpreso e percebeu que o aço Taixin era a chave para o reino Taixin. Somente ele poderia se teletransportar para cá a qualquer momento, e ninguém mais poderia abri-la. Ele poderia usar o salão Taixu como seu último trunfo. Ele deixou o reino, saltou e decidiu que era melhor sair agora. Havia muitos olhos observando no momento. Ele queria evitar entrar no salão por enquanto para verificá-lo mais tarde, enquanto estivesse no ar. Hong Yao e Jiu Qixin apareceram e o pegaram pelos 2 braços. Ele pediu a Jian que o acompanhasse por um momento. Eles começaram a voar alto e desapareceram de vista. Todos os participantes do acampamento começaram a olhar para o céu e pensaram que o Rei Celestial da Espada havia capturado Jian, achando que isso deveria estar relacionado com as tomadas que roubam. Alguns pensaram que isso estava acontecendo com ele por ser muito arrogante. Não muito longe da área, havia montanhas cobertas de neve. Eles foram para outra área remota. Gu Qixin começou a olhar para ele, uma das 3 figuras invencíveis do Grande Xia, o sonhador que só ele podia observar, os que roubam em busca de iluminação. Ele queria saber como Jian tinha usado as 9 asas de miasma para absorver o aço Taqueu com um olhar sério. Jian ficou pensando em silêncio e, ao ver que Gu Qixin sabia sobre as 9 asas de miasma, pensou que ele o havia convocado para esse lugar para matá-lo com um olhar alegre. Gu Qixin lhe perguntou se ele realmente achava que seria capaz de transformar as 9 asas de miasma em uma névoa venenosa e enganar a todos. Hong Yao, que estava ao lado dele, fechou os olhos e começou a rir. Como a expressão de Jian era muito engraçada, Jian se acalmou, pois, a julgar pela aparência deles, eles não queriam matá-lo. Ele decidiu que era melhor contar a verdade.
com um olhar sério. Ele revelou que as 9 asas de miasma e o aço Takeo vieram do abismo, compartilhando a mesma origem. Ou melhor, que o aço Takeo pertencia originalmente às 9 asas de miasma. Longe de ficar alarmado, Gukaishan permaneceu calmo e lhe disse que ele deveria estar ciente da posição do grande Zeus em relação à calamidade. Agora ele tinha duas opções. Ele poderia ficar no pântano Yumen para sempre viver como um exilado agarrado à vida, ou poderia voltar com ele e lutar por sua sobrevivência. Milhões de pessoas gostariam de vê-lo morto, até mesmo aqueles que estavam no nível de general ou invencível. Ao ouvir isso, Zan não pôde deixar de entrar em pânico. Ele engoliu com força e ficou surpreso, pois não era apenas sua imaginação que o velho mestre tinha vindo ao pântano Yumen apenas para lhe dar uma saída. Ele não sabia por que eles não haviam se encontrado antes. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Hong Yao se aproximou. Ela começou a apontar para ele com o dedo e, com um olhar sério, chamou sua atenção, perguntando no que ele estava pensando e lembrando de que o mestre havia lhe feito uma pergunta. Ao ouvir a voz dela, ele saiu de seu transe com um olhar confiante. Ele decidiu retornar, embora carregasse uma calamidade consigo. Ele só havia matado pessoas e não acreditava que tivesse feito algo errado. Como sua consciência estava limpa, não havia motivo para fugir. Hong Yao começou a olhar para ele e sorriu ao ver sua determinação. Gukaishan, que estava com os braços cruzados, começou a rir muito. Ele não esperava nada menos de seu discípulo, embora não quisesse admitir. Mesmo Jigang não era tão bom quanto ele naquela época. Jian ficou um pouco confuso, pois não sabia o que o tio Jigang tinha a ver com isso. Ela fechou os olhos, apoiou o punho em seu ombro e pediu que ele se lembrasse de que ela era sua irmã mais velha, e o tio Jigang era o segundo irmão mais velho. Ela explicou que, naquela época, Jigang quase morreu nas mãos do general Xiao quando ele atacou a família Xiao para roubar. A tia Teng, a mestra, havia lhe dito para manter sua posição, mas ele não queria arrastar a mestra para isso como consequência. No final, ele foi exilado na cidade de Shujian. Jian percebeu que a gangue do tio Ji também guardava rancor da família Xiao. Gukaishan deu as costas para eles e mencionou que os antigos rancores não importavam mais, quer fossem invencíveis ou generais. Desde que a vontade de Zan fosse firme, seu mestre e discípulos enfrentariam juntos quando retornassem ao Jonjin. Sua espada abriria um caminho para Jian. Essas palavras foram mais do que suficientes para deixar Jian animado. Com os braços cruzados, Jian se ajoelhou diante dele, pedindo-lhe que aceitasse a reverência de seu discípulo. Ao mesmo tempo, na cidade, o sol nasceu e, em um arranha-céu, houve uma reunião entre generais. Comandante supremo de a zona de guerra de Jiangnan, chamada Duan Xingai, entrelaçou as mãos e, com um olhar calmo, mencionou que todos os 12 reis titulados de Jiangnan haviam se reunido, exceto Gukaishan e Mian Hong Yao. Ele decidiu ir direto ao ponto em que todos começaram a prestar atenção. E ele explicou que, com base em suas pesquisas, a névoa venenosa de Jianshen era na verdade as 9 asas de miasma. De acordo com a ordenança tabu do Grande Zia, qualquer um que despertasse um tipo de calamidade ou controlasse um objeto tabu deveria ser morto sem piedade. Pedindo a opinião dos outros sobre isso, a avó de Muan Kagao, um homem de cabelos vermelhos chamado Muenian, levantou a mão e, com um sorriso, disse que, embora as 9 asas de miasma tivessem causado grandes catástrofes em eras passadas, era quase impossível que crescesse nessa escala. No presente, ele acreditava que, desde que Jianshen estivesse sob supervisão adequada, não deveria ser um grande problema. Na pior das hipóteses, eles poderiam simplesmente pegar as 9 asas de miasma e destruí-las. Não havia necessidade de matar o pai de Jian Tangjin. Um homem chamado Tang Wongshuan levantou a mão e concordou com sua avaliação, já que a portaria tabu do Grande Xia havia sido emitida há 500 anos. Naquela época, a Grande Xia era incrivelmente fraca, mas hoje, a Grande Xia era forte, e eles podiam negociar assuntos tabu com mais flexibilidade. 2 dos generais começaram a conversar entre si para ver quem estava conectado com Jianshen. Desde o início, eles ouviram que a neta de Moenians havia se aproximado bastante de Jian no acampamento Prodígio. Jianshen pertencia a Gangue Ji, e a filha de Tang Wongshuan, Tang Jin, também estava se envolvendo com a Gangue Ji. Ao ouvir isso, Tang Wongshuan ficou furioso e, naquele momento, a porta da sala se quebrou em pedaços, criando uma grande cortina de fumaça, deixando todos em choque. A pessoa que havia destruído a porta não era outra senão o velho Xiao Yuanshen da família Xiao, que queria matar Jian a todo custo. Enquanto seu corpo estava cercado por uma energia poderosa, ele começou a apontar a espada para eles, com um olhar cheio de ódio. Ao ver o general Xiao, Du entrou em pânico e pediu desculpas a Gukaishan. Se não fosse pela intervenção do general Xiao, talvez ele pudesse ter ajudado a negociar isso, mas agora ele estava sozinho. Ele esperava que não protegesse cegamente Jian e afundasse também. Depois de algumas horas, a gangue de Duan Ji e os outros chegaram à área onde o acampamento aterrissaria, e ele explicou que o general Xiao havia enviado o esquadrão de punição celestial.
Todos eles estavam escondidos nas montanhas próximas. De acordo com Ji Gang, esse era um grande cenário, e ele também percebeu que Jian Shen e os outros tinham que voltar logo. Com um olhar furioso, ele agarrou o cabo da espada. Se houvesse uma briga, ele e Tang Jin desembainhariam suas espadas. Os antigos e os novos rancores seriam resolvidos juntos. Ele disse a Duan Feng que a patrulha noturna de Shu Jian estava agora em suas mãos. Duan entrou em pânico e começou a apertar suas mãos quando ele interveio no casamento. Duan havia estado com ele e agora estava disposto a causar problemas novamente. E Xiao Kaie, que estava com os olhos fechados, colocou a mão na cintura e disse para não olharem para ela, perguntando se precisavam de um curandeiro. Feng, que estava ao lado dela, pediu que ela fosse embora, já que ele gostava de uma boa briga e não perderia isso de jeito nenhum com um sorriso. Tanjin pediu ao velho Jia que não fosse tão formal, como eles eram da família. Ela começou a apontar para o céu e viu uma luz brilhante, imaginando se não seriam Jian Shen e os outros à distância. Não muito longe, em uma montanha, estava o antigo esquadrão Xiao. Quando localizou o alvo, ele começou a apontar para o céu com o dedo e deu a ordem para o esquadrão de punição celestial se preparar, e também pediu às bestas divinas que se preparassem para atirar. Ao ouvir sua ordem, os homens pegaram suas bestas e começaram a mirar no céu. Ao mesmo tempo, o acampamento Tanjiao começou a se aproximar da área. Rapidamente, Hong Yao começou a olhar para baixo e, ao ver tantas pessoas, começou a sorrir. Como essa situação era parecida com a de quando Ji Gang foi ao casamento. Isso era perfeito para ela, pois da última vez ela não havia desabafado o suficiente. Gu Kaishan permaneceu calma e perguntou o que ela estava fazendo com tantas pessoas observando. Pelo menos eles deveriam fingir que houve uma primeira cortesia e depois agir. Caso contrário, as pessoas pensariam que toda a sua família era bruta. O corpo de Gu Kaishan começou a emitir uma energia laranja. Hong Yao percebeu que sua intenção de matar estava ainda mais forte, pensando que onde há um mestre, deve haver um discípulo. Atrás deles estava Jian. Ela virou a cabeça para trás e, com um sorriso alegre, perguntou qual era a opinião dele sobre isso. Mas ele nem sequer respondeu, pois estava mais uma vez perdido em seus pensamentos. Ele estava em um ninho de insetos, e ao seu redor havia milhares de insetos. Uma janela do sistema apareceu informando que a reprodução das 9 asas de miasma havia terminado. O inseto-mãe estava no nível 27 e tinha uma prole de 5,1 milhões. Vendo que a reprodução da terceira geração tinha sido um sucesso antes da guerra, ele se sentiu feliz. Embora não fosse suficiente para derrotar a nação, era mais do que suficiente. Hong Yao tocou seu ombro e pediu que ele não tivesse medo, pois, embora não fosse muito forte, tinha o mestre nela fazendo sair do transe com um olhar surpreso. Ele começou a se perguntar o que estava acontecendo. Ele começou a apontar para a montanha com o dedo e explicou que não estava com medo. Ele tinha acabado de ver o tio Ji Gang e os outros na montanha. Primeiro, ele queria ir vê-los e dar-lhes um presente. Gu Kaishan lhe deu permissão, já que eles passariam por lá mais tarde. De qualquer forma, ao ouvir isso, ele começou a sorrir e, enquanto seu corpo estava cercado pela névoa venenosa, ele pulou e começou a descer. Wuxuan começou a observar Zhang e, com um olhar de surpresa, pediu que ele não morresse. Como ainda não havia brincado o suficiente com ele, Tang Ying percebeu que ele tinha uma calamidade, e não era mais surpresa para ele que ele tivesse sido capaz de matar Xiao Beiyan em um instante. Bi Feng se sentiu um pouco preocupada com ele, pois ela não queria que a segunda pessoa em toda a história do grande Xia que havia completado a escada do vazio morresse. Jian começou a se distanciar deles. Muan Qiu começou a olhar para ele. Sua mestra não sabia se o avô dela viria ajudar ou não. Lu Sandu, que estava ao lado dela, lhe disse que se preocupar agora era inútil. Esse nível de guerra era algo com o qual eles não podiam ajudar. Não causar problemas era mais do que suficiente. Algum tempo depois, Zan aterrissou na área onde Ji Gang e os outros estavam e, ao ver que eles haviam chegado, não pôde deixar de se sentir feliz. Ele se aproximou do tio Ji Gang, tirou um cristal verde de seu inventário, estendeu a mão para ele e o lembrou de que, no início, ele havia dito que iria presenteá-lo com um conjunto de equipamentos épicos, mas não tinha conseguido obtê-los. Mas agora acreditava que isso era equivalente a ele. Ji Gang estendeu a mão para o cristal, começou a observá-lo e não pôde deixar de ficar chocado, pois era um cristal de origem. Isso era equivalente a ter a chave para entrar no sétimo reino. Jeon retirou vários outros itens. Entre eles, havia equipamentos e armas para a tia Tang. Ele deu um lenço de seda para Duon, um arco para Xiao Bulin, uma adaga e uma chave de mão, equipamentos de nível platina. Ao mesmo tempo, o velho Xiao e a equipe de punição celestial chegaram a um penhasco. Ele estava furioso, e seus olhos se encheram de raiva ao ver que Jian Shen havia descido. Ele ordenou que eles se preparassem. Naquele momento, Duan Feng apareceu e, usando a mão, começou a sinalizar para que ele parasse. Ele pediu que ele esperasse um pouco.
Como mais de 100 dias haviam se passado desde que o acampamento Tangial havia desaparecido, ele estava sendo cuidado por Gu Qishan, então eles não podiam ser descuidados. O velho Xiao virou a cabeça para trás, começou a olhar para ele e começou a pensar. Então, ele começou a olhar para baixo e, com um olhar sério, decidiu matar Gu Qishan junto com Jian se ele não soubesse como apreciar o que tinha. Depois de vários minutos, o acampamento chegou perto da área. Duan Feng começou a observá-lo e pediu a Gu Qishan que se rendesse e entregasse Jian Shen. Ele e Xiao Yuanshen eram grandes lutadores de Jiangnan. Quando a batalha começasse, a cidade sofreria grandes perdas. Segundo ele, era melhor sacrificar Jiang Gu Qishan, que estava no topo do acampamento. Recusou-se a desistir, pois nesta vida ele não tinha nada do que se envergonhar em Jiangnan, nem no Grande Xia. Ele havia trazido de volta 150 heróis do distrito, e não apenas isso, mas também os havia levado para visitar o Palácio do Vazio. Os pais dos participantes se lembraram de que o Palácio do Vazio era um lugar de milagres, onde muitos grandes buscavam o poder sem sucesso. Eles não esperavam que o Rei da Espada Celestial tivesse uma maneira de entrar agora que seus filhos teriam sucesso. Eles não podiam ficar parados sem fazer nada e, embora não pudessem salvar Jian Shen, não iriam se juntar à família Xiao. Duan se virou, estendeu a mão para um lado e, com um sorriso, explicou que, com esses 150 heróis, a reputação de Jiangnan subiria como a maré. Naquele momento, o velho Xiao Yuanshen apareceu. Enquanto seus olhos brilhavam, ele usou seu poder para fazer aparecer 2 blocos gigantes de água. Ele era tão poderoso que a água dos rios e do mar começou a se concentrar no céu, criando um enorme bloco de água. Como seu corpo estava cercado de água, ele revelou que Jian Shen podia controlar uma calamidade. De acordo com a lei da Trazia, ele deveria ser executado. E quanto a Gu Qishan, ele estava agindo contra as regras, protegendo aqueles que podiam controlar o proibido. Ele havia selado Shanji como acampamento e todos os examinadores. De acordo com ele, Gu Keqaishin havia colocado o acampamento em perigo. Todos começaram a olhar para cima e viram que a água estava se aproximando lentamente do acampamento. Xiao Yuanshen podia controlar o mar. Tanto ele quanto Gu Keqaishin eram fortes, então os outros decidiram ser neutros e não se juntar a nenhum lado com um olhar calmo. Gu Qishan pediu a Jian que retornasse e ordenou a Hong Yao que cuidasse da fuga do acampamento Tangial. Ao ouvir essa ordem, ela começou a usar seus poderes e passou a controlar o acampamento. Jian criou uma barreira ao redor de Jigang e dos outros para que eles não interviessem na batalha. Ele se levantou e, usando a névoa venenosa, começou a voar. Ele se desculpou com eles e também pediu que ficassem na barreira, observando sem intervir ao ver a barreira. Jigang estava um pouco confuso, pois não sabia quando havia invocado o feitiço. Ele virou a cabeça para trás e explicou que não podia lidar com o feitiço. Ele só se dissiparia quando a batalha terminasse. Gu Kaishan começou a controlar sua espada, fazendo com que sua lâmina emitisse uma poderosa energia dourada. Velho Yuanshan começou a voar, estendendo sua espada para os lados, fazendo com que um grande tornado feito de água aparecesse atrás dele. Ele não conseguia acreditar que Gu Kaishan realmente queria desembainhar a espada contra ele. Ele apoiou a espada em seu ombro. Yuanshen tinha um poder superior ao 8º nível e também possuía mais de 10 feitiços de água proibida e Geu Qi. Só sabia como usar uma espada. Ele não sabia do que estava com medo. Ambos se preparavam para lutar, mas, naquele momento, alguém invocou uma barreira de gelo, que apareceu entre os dois, impedindo-os de começar a lutar. A pessoa que havia criado a barreira era o General Duan. Enquanto controlava a barreira, usando os dedos e com um olhar sincero, ele pediu que os dois se acalmassem, pois se eles realmente fossem brigar, não só o acampamento sofreria, mas até mesmo a base de Jiangnan ao lado também sofreria as consequências. Para o bem de todos, ele pediu que não brigassem. Naquele momento, Xiao Beiyan apareceu e lhes disse que, para o bem do povo, era melhor que eles e Jianshen travassem um duelo de surdos. Ao ouvir sua voz, Duan se virou e, ao ver que ele havia aparecido, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Agora ele tinha um novo braço. Usando a espada, ele começou a voar. Ele começou a observar seu braço e não pôde deixar de sorrir. Jeon havia cortado seu braço naquele dia, e hoje ele estava determinado a matá-lo com suas próprias mãos. Xiao Beiyan começou a avançar em direção a eles. Duan Feng estendeu a mão para ele, pedindo que parasse. Segundo ele, a ideia de Xiao Beiyan era melhor, pois as queixas dos jovens deveriam ser resolvidas pelos jovens e a velha geração não deveria intervir. Jian também começou a voar. Ele começou a olhar fixamente para Xiao Beiyan. Ele sabia que não era bom o suficiente para ter uma partida de morte 1 contra 1, então perguntou quais eram suas condições. Ele começou a sorrir e pensou que era um garoto muito inteligente. Suas 2 condições eram que ele não poderia usar a pequena 9 nem o veneno dela. Xiao Yuanshen começou a voar e não pôde deixar de rir alto, pois não era surpresa que ele fosse seu neto. Eles estavam fazendo isso pela paz de Jongno e pelo bem-estar do povo. Gu Qishan desembainhou a espada e, com um olhar agressivo, disse. Ele começou a apontar a lâmina para eles e disse-lhes que parassem de dizer bobagens.
só porque eles estavam em uma posição moral elevada. Eles não podiam fazer o que queriam. Ele se preparou para lutar e zombou de Yuan Jian, dizendo que, se ele tivesse coragem, deveria parar de assediar as crianças e vir lutar com ele. Mas Jeon o agarrou e o impediu, dizendo que eles não podiam deixar que os outros pensassem que eles eram brutos. Ele começou a apontar para si mesmo com o dedo e, com um olhar confiante, revelou que não precisava de calamidade para vencer, pois tinha outra maneira de lidar com ele. Ao ouvir isso, ele ficou um pouco confuso e perguntou que outra maneira ele tinha de lidar com ele. Jian lembrou de que ele havia dito que lhe ensinaria uma técnica secreta. Gu Qishan ficou chocado ao ver que ele queria aprender a técnica agora. Hong Yao, que estava voando, entrou em pânico e pensou que ele estava brincando. Ela havia levado mais de 10 anos para aprender a técnica secreta, e Jigang ainda não tinha conseguido dominar a técnica até agora. Xiao Beiyan começou a rir e zombou de Jeon, perguntando se ele queria que ele esperasse 10 anos para aprender a técnica. Ele começou a sorrir e disse que não era necessário, apenas 5 minutos foram mais do que suficientes. Du Keixin se irritou e começou a gritar, explicando que o estilo da espada não era algo que pudesse ser aprendido tão rapidamente. Xiao Beiyan começou a rir ainda mais. Enquanto, do outro lado, Yuan Shen permanecia em silêncio. Jian pegou a espada Gu Kaishan, cerrou o outro punho e sorriu confiante. Pediu que ele lhe ensinasse a técnica. Ele começou a olhar para a espada e ficou em silêncio. Naquele momento, a espada começou a ressoar, e ao perceber isso, ele ficou chocado. Ele começou a olhar para Jian com um olhar confuso, e não demorou muito para perceber que tinha sido ele quem causou a ressonância do coração da espada no espaço do vazio. Jian se aproximou de Gu Qishan, colocou a mão perto de sua boca e começou a sussurrar, pedindo-lhe que, por favor, confiasse nele. Gu Qishan começou a olhar para o chão e ficou ouvindo em silêncio. Algum tempo depois, ele virou a cabeça para Xiao Yuanshen e, com um olhar sereno, decidiu confiar nele e pediu-lhe que mostrasse o que sabia. Ao ver isso, Jian, que estava atrás dele, não pôde deixar de começar a sorrir. Ao ver que Gu Kaishan havia dado permissão a Jian para uma luta mortal contra Xiao Beiyan, Duan Feng começou a apontar para o céu com o dedo, fazendo com que ele começasse a liberar uma energia poderosa. Com um olhar determinado, ele decidiu construir uma plataforma de combate. Xiao Beiyan, seu avô, Gu Qi, Shen e Jian ficaram parados sem fazer nenhum movimento e, não muito tempo depois, uma pequena ilha surgiu do mar e começou a voar até se posicionar no meio deles. Duan Feng usou seu poder novamente, fazendo com que uma barreira aparecesse. Apenas Xiao Beiyan e Jian poderiam entrar, impedindo que qualquer um interferisse. Arrogante Xiao Beiyan desceu para a plataforma de combate com um sorriso cheio de confiança. Ele estava ansioso para que a luta começasse para que pudesse dar uma boa lição em Zan. Da última vez, ele havia vencido com a ajuda de 9 asas de miasma, mas, desta vez, todos viriam como ele seria derrotado. Ao mesmo tempo, alguém começou a bater na barreira, mas os ataques foram inúteis. Essa pessoa era ninguém menos que Jigang. Ele desembainhou sua espada e começou a lançar ataques poderosos com a intenção de romper a barreira. Ele estava muito furioso e ordenou que Jian Shen não participasse da luta. Ele não entendia como Gu Kaishan poderia permitir isso. Ele começou a se desesperar enquanto seus olhos se enchiam de culpa, pois se ele não tivesse deixado Zan entrar no acampamento, nada disso teria acontecido ao ver seu comportamento. A formiga estava um pouco confusa. Ela tentou consolá-lo dizendo que o mestre não era alguém que fazia escolhas sem pensar nas consequências. Gu Qishan desembainhou a espada e, enquanto a segurava com as duas mãos, começou a apontar a lâmina para o céu, fazendo com que ela começasse a emitir uma intensa energia dourada. Ele pediu a Jian que se lembrasse de que a espada do céu era a espada da vontade. Ele tinha que vencer a luta e, para isso, tinha que agir sem pensamentos e se deixar guiar por seu coração. Jian começou a observar a espada com um olhar surpreso e ficou em silêncio. Gu Kaishan aproximou a espada de seu rosto e, com um olhar agressivo, pediu que ele observasse com cuidado. Ele usou a técnica chamada corte de energia e, usando todo o seu poder, lançou um corte poderoso em direção a Xiao Yuanshen, que começou a se aproximar dele em uma velocidade enorme. Ao ver que Gu Qishan havia atacado, ele decidiu não ficar parado e desembainhou sua espada, começando a apontar a lâmina para o céu. Cerrou o outro punho com força e usou a habilidade chamada Defesa Total, fazendo com que seu corpo começasse a emitir uma intensa e poderosa energia vermelha. Ele não podia acreditar que o velho estava pensando que seu ataque poderia ter algum efeito. Duan Feng começou a olhar para cima e, ao ver isso, não pôde deixar de começar a suar e entrar em pânico. Seus olhos se encheram de confusão, pois ele não sabia o que estava acontecendo e achava que isso não fazia sentido, já que ambos haviam concordado em deixar Jeon e Xiao Beiyan brigarem.
Xiao Yuanshin se preparou para se defender do ataque, mas, para sua surpresa, o ataque não foi direcionado a ele, pois passou com grande velocidade pelo lado, deixando-o em choque e um pouco confuso. O ataque começou a se mover rapidamente em direção ao céu, até que, alguns segundos depois, impactou contra uma barreira que estava no céu, fazendo com que ela se partisse em pedaços. A realidade era que, escondido nessa barreira, havia um dragão gigante. O ataque de Gu Kaichons impactou contra o dragão, cortando sua cauda ao meio. Os olhos do dragão começaram a brilhar e, com um olhar assassino, ele começou a encarar Gu Kaishan. Xiao Baiyan começou a olhar para o céu e viu como a cauda do dragão estava caindo no chão. Dragão começou a desaparecer em uma fenda e, com um olhar cheio de ódio, chamou Gu Qixin de bastardo e decidiu voltar para buscá-lo. Alguns segundos depois, a rachadura começou a se fechar e o dragão desapareceu completamente. Duan Feng começou a olhar para a rachadura e ficou chocado, pois esse dragão era chamado de Dragão Negro, que vivia sob o rio Yangtze. Ele era muito perigoso. A atenção de todos estava voltada para o duelo e Jiu, que era a única que podia perceber sua presença. Ele apoiou a espada no ombro e, com um olhar calmo, revelou que esse dragão estava tentando ter uma chance de obter as 9 asas de miasma. Esse dragão tem um cultivo de 8º grau, metade do cultivo das 9 asas de miasma. Os olhos de Xiao Yuanshin se encheram de surpresa ao ver que esse velho ladrão era de fato o habilidoso Gu Qixin, que estava com a espada apoiada em seu ombro. Virou-se, fechou os olhos e começou a rir muito, perguntando a Jian se não era impressionante ver o mestre empunhando a espada pela primeira vez. Jeong se aproximou dele, cerrou os punhos e ficou impressionado ao ver isso. Gu Kaisha lhe perguntou se ele havia aprendido alguma coisa. Jian começou a sorrir e, com um olhar cheio de confiança, estendeu a mão em direção ao chão, fazendo surgir uma energia verde. Ele começou a usar seu poder e decidiu pegar emprestada a espada do tio Jigang. Uma raiz apareceu no tio Jigang, que estava um pouco confuso e entregou a espada, fazendo com que a raiz se enrolasse nela. Jian pegou sua espada emprestada, começou a observá-la e não pôde deixar de sorrir. Gu Qixin, que estava atrás dele, ficou um pouco confuso e, com um olhar surpreso, perguntou por que ele não queria usar a espada de seu mestre e por que havia pegado emprestada a espada de Jigang. Ao que Jian respondeu que logo entenderia por que ele pulou, subiu na calma aquela plataforma e decidiu manejar a espada como seu mestre para parecer legal. Gu Qixin, que estava observando tudo isso, achou que ele era um garoto muito estranho. Long Yao desceu até a ilha e ficou chocada. Seus olhos se encheram de preocupação, pois ela não sabia como o mestre poderia permitir isso. Segundo ela, isso era equivalente a mandar Jian para a morte. Ela se lembrou de que Duan Feng estava recebendo benefícios e, ao ver que ele ainda não tinha feito nada, começou a se perguntar que tipo de invencível ele era. Ela não podia permitir que isso acontecesse, então decidiu levar Jian para longe daqui. Gu Kaishan, que estava observando, Jian ficou em silêncio, pensando. Ela decidiu intervir, mas, naquele momento, seu corpo parou e ela perdeu o controle. Ela ficou um pouco confusa, pois agora não conseguia se mover. Gu Qixin cruzou os braços e, com um olhar sincero, explicou que, nessa arena de vida e morte, apenas Jian e Xiao Beiyan poderiam entrar. Ele sabia que Jian era forte, só que ele não havia manifestado seu poder. No entanto, ao ouvir isso, seus olhos se encheram de arrependimento. Uma única energia poderia manter todos afastados, exceto 2 pessoas. Esse era o verdadeiro poder de um ser invencível. Ela se lembrou de que havia acabado de falar mal dele com uma voz calma. Gu Qixin explicou a ela que Jian não queria provocar uma guerra e não queria ver Jiangnan em ruínas. Hong Yao virou a cabeça para ele e, com um olhar surpreso, perguntou se era necessário sacrificar a vida de Jian pelo bem dos outros. Gu Qixin se virou para ela e, com um olhar sereno, explicou que Jian Shen não iria morrer, pois ele havia acabado de ensiná-lo a usar a espada celestial. Ao ouvir isso, Hong Yao ficou em choque e sem palavras. Ao mesmo tempo, ela não sabia se o mestre estava brincando. Ao mesmo tempo, na arena de combate, ambos lançaram suas espadas, e Xiao Beiyan começou a rir alto, pensando que o velho estava louco se acreditasse que usar a espada celestial era algo que poderia ser aprendido em um piscar de olhos, chamando Jian de lixo. A zombaria de Xiao Baiyan não afetou Jian, que agarrou a espada com força e, enquanto ela estava cercada de energia dourada, ele começou a mostrar um sorriso confiante e decidiu ensiná-lo se ele realmente era um lixo. Xiao Baiyan cerrou o punho com força e seu corpo começou a emitir uma energia sufocante e malévola. Ele queria ver se ele tinha coragem de lutar contra ele sem usar as 9 asas de miasma. Bai Feng e Jian Weishuan também estavam observando isso. Bai Feng lhe perguntou sua opinião sobre quem seria o vencedor. Com um olhar incerto, ele respondeu que se Jian usasse a névoa venenosa, então ele seria o vencedor. A tensão na atmosfera começou a esquentar, e Bai Feng lembrou de que, de acordo com as regras, Jian não tinha permissão para usar isso.
Jian Wuxun explicou que então ele iria morrer. Desde que Xiao Baian foi derrotado, ele se recuperou e concentrou seu coração nas artes marciais, tornando-se mais forte do que antes. Xiao Baian começou a olhar para Jian com um olhar cheio de ódio, e a espada começou a emitir uma energia verde. A espada que ele tinha na mão estava classificada em 20º lugar na lista de armas divinas do grande Xia Jianputi. A espada se aproximou de seu rosto e adotou uma postura ofensiva. Xiao Beiyan começou a apontar a espada para Jian e, com um sorriso, elogiou-o por ter iniciativa com sua espada quebrada, morrendo sob o brilho da lua, o que seria uma honra para ele. Jian começou a olhar para ele e, com um sorriso, pediu-lhe que parasse de falar tanto. Em seguida, ele ergueu a espada para o céu e ela começou a emitir uma energia roxa. Ele colocou a outra mão na frente e pediu a Gu Qishan que observasse atentamente e tentou corrigi-lo se ele cometesse algum erro. Ele usou a técnica da faca do céu, chamada de espada da humanidade. Usando toda a sua força, lançou um corte poderoso em direção a Xiao Beiyan, fazendo com que ele ficasse em alerta e fosse surpreendido. Ao mesmo tempo, a energia do ataque era tão forte que os outros começaram a cobrir o rosto com os braços e a fechar os olhos. Ninguém sabia o que era isso ou por que seus olhos doíam. Naquele momento, Hong Yao apareceu e, usando seu poder, criou uma barreira vermelha ao redor deles e ordenou que as pessoas com almas fracas fechassem os olhos. Ela não conseguia acreditar que o pequeno Jian tinha tanto poder. Os olhos de Gu Qishan se encheram de surpresa e ele não pôde deixar de ficar chocado. Ele não podia acreditar que Jian tinha realmente aprendido, embora só pudesse atacar a alma pouco antes de o ataque ser atingido. Xiao Beiyan balançou a espada com precisão e desviou o ataque sem muito esforço. Ele começou a se sentir empolgado e, com um sorriso, zombou dele, perguntando se essa era a famosa espada do céu da qual ele tanto falava, pois, segundo ele, ela não tinha habilidades. Ao ver que o ataque poderia atingir a alma, ele revelou que a família Xiao era reconhecida por sua alma poderosa. Ele segurou a espada com força e a ergueu para o céu, fazendo com que uma lua dourada aparecesse atrás dele. Ele usou a habilidade chamada Corte da Estrela e da Lua, lançou um ataque poderoso contra Jian. Ele começou a limpar a lâmina da espada e não pôde deixar de rir. Ele adotou uma postura defensiva e revelou que o primeiro ataque havia sido apenas um teste. O segundo ataque foi o mais potente. Ele agarrou a espada com força e, com um olhar cheio de ódio, revelou que esse ataque não tinha como objetivo a alma. Jian usou a técnica chamada Faca da Terra. Ele lançou um corte poderoso em direção a Xiao Beiyan e, sem esforço, cortou a lua ao meio. No processo, ele também feriu Xiao Beiyan, que começou a sangrar. Seus olhos se encheram de surpresa, pois ele não sabia como isso era possível. Este é o final do vídeo.